teriam o objetivo eleitoral. A declaração de Montezano foi dada durante um evento no mês passado. O BNDES informou que o conteúdo foi retirado de contexto. E o Banco Paulista e a exportadora BP Trading compraram ao menos 278 milhões de reais em ouro que teria sido extraído de garimpo ilegal. A empresa que vendeu minério, a FD Gold, é alvo de investigação pela Polícia Federal por suposta extração irregular de ouro na região amazônica. O empresário Dirceu Sobrinho, dono da companhia, foi preso no domingo. No horário de Brasília, 9 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Ponte Preta, Londrina. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Futebol CBN Campinas. Vamos acompanhar ao vivo as emoções de Londrina e Ponte Preta, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro da Série B. Você vai acompanhar com a narração de Roger Williams, comentários de Gabi Castro, reportagens de Léo Tonin, central da bola com Fábio Chaib, técnica de externa, ou melhor, mesa de som de Elton Grimaldi e a coordenação de Rafael Pio, da equipe do Futebol CBN. Essa partida é direto do Estádio do Café, em Londrina. Já vamos começando, girando a reportagem da CBN Campinas nesta noite de sexta-feira. O primeiro destaque é da Macaca. Boa noite, Léo Tonin. Ponte Preta. Tudo bem, Guarizo? Um grande abraço a você, um abraço muito especial, vim de CBN, é isso mesmo, a Macaquinha em campo daqui a pouquinho, hein? Vem de um empate em casa diante da equipe do Ituano por 1-1, acabou interrompendo aí uma sequência de 6 vitórias, né, jogando em casa, mas está aí a 2 jogos de invencibilidade. Atual 8ª colocada, tem 40 pontos ganhos, 5 a menos do que o Londrina e 8 a menos do que o G4, que hoje é a equipe do Vasco. Tecnicamente, o foco da Macaca é a manutenção, né, a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Também tem aí 8 pontos de vantagem para o primeiro time que abre o Z4, por isso é um jogo importante para realmente carimbar a permanência da Macaca na segunda divisão em 2023. Pro Pega de daqui a pouquinho, o técnico Hélio dos Anjos tem o retorno do Igor Formiga, recuperado de um problema no ombro, vem com praticamente a formação ideal para tentar aí, talvez, surpreender o Londrina fora de casa e quem sabe devolver a derrota, né, que teve em Campinas por 2-1 no primeiro turno. E do lado do Londrina, o Tubarão com a torcida empolgada em busca do acesso, Léo Toninho. É, jogo importante, hein? O Londrina tenta colar mais ainda no G4, né? Briga pela 4ª posição, que hoje é do Vasco, 3 pontos de diferença. Tem vários outros torcedores aí torcendo a favor do Londrina para tirar o Vascão da Gama da 4ª colocação. De qualquer forma, vem de um empate 1-1 diante da equipe do Tombense fora de casa. Pro jogo, Adilson Batista tem um retorno do atacante Douglas Coutinho, foi confirmado na equipe titular e como você mesmo disse, o Londrina, time e comissão técnica, conta com o apoio da torcida aí para empurrar o time para quem sabe, vencendo a Macaca, ficar mais próximo, né, da 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vai trazer todas as emoções da partida aqui no Futebol CBN Campinas. Roger Williams, seu primeiro destaque, Roger, boa noite. Roger Williams.
Alô, Guarizo, um grande e forte abraço a você. Alô, torcedor ligado no futebol da CBN Campinas, Estádio do Café, norte do Paraná, em Londrina. A bola rola às 9h30 da noite pela 31ª rodada no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, 16 graus a temperatura, a tendência é de queda. Deveremos ter o segundo tempo com 14 graus a temperatura. O público que muito se espera tem que ser muito melhor do que a média do Londrina, que é somente o 18º melhor público. Uma média ridícula de 1.946 torcedores. Pra você ter uma ideia, a Ponte tem uma média de 4.552 e é a 11ª torcida maior do campeonato da Série B. Então, para fazer barulho nesse gigante estádio chamado Estádio do Café, que tem 30 mil de capacidade, vai ter que botar muito mais gente do que de gente vem, em média, nos jogos do Tubarão, em Marco Guarizo. Isso aí, Rogo Williams. Agora o primeiro destaque vem de Gabi Castro, que vai comentar o jogo. Boa noite, Gabi. Boa noite para você, Marco Guarizo. Boa noite aos amigos da CBN Campinas. É claro que é um jogo muito interessante, né? Com ingredientes que trazem emoção à partida. Então, o primeiro é reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam apenas 8 rodadas. O Londrina, se vencer, empata em número de pontos com o Vasco da Gama. E na rodada seguinte tem Vasco da Gama e Londrina em São Januário. Então, olha o clima que se cria para a partida de hoje. Uma vitória do Londrina, empata em número de pontos com o 4º colocado e na reta final tem este confronto. Só que do outro lado, pelo lado ponte pretano, uma vitória cumpre aquele objetivo inicial que era não ser rebaixada também no Campeonato Brasileiro, já foi no Campeonato Estadual, então é importante essa manutenção, essa permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. E claro, que alimenta também aquele sonho do acesso, porque uma vitória da Ponte hoje deixa a Macaca a 5 pontos do G4. Então, ela tá no meio da tabela, 8 para cima do G4, 8 para baixo da zona de rebaixamento. Uma vitória se distancia da zona de rebaixamento e aí matematicamente não se fala mais em rebaixamento nas últimas 7 rodadas e aí sim o pensamento da Ponte é olhando para a parte de cima da tabela. Grandes ingredientes para o jogo de logo mais, em Guarizo. A bola rola daqui a pouquinho, hein? Londrina e Ponte Preta. Fábio Chaib, dá um panorama pra gente com relação à tabela de classificação. Não sei se você tem fácil, mas os jogos de forma geral. O que vai rolar nessa 31ª rodada, hein, Fabião? Boa noite, Léo. Boa noite, ouvinte CBN. 31ª rodada da Série B, 5 jogos já realizados. Rodada essa que marcou a volta do Cruzeiro à elite do Campeonato Brasileiro após 3 anos. 5 jogos já realizados. Na terça-feira tivemos a vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Sport. O Guarani fez 2-0 no Novo Horizontino. O Cruzeiro fez 3-0 no Vasco. O Vila Nova fez 1-0 no CRB na quinta-feira. E hoje, mais cedo, agora há pouco, terminou no Aflitos. O Náutico, lanterna no campeonato, perdeu em casa para o Sampaio Correia. Se afundou ainda mais na lanterna no campeonato. Tem 27 pontos, perdeu por 3-1 pro Sampaio Correia. Logo mais, tem Ponte Preta e Londrina no Estádio do Café. E amanhã tem Ituano e Brusque, Bahia e Operário. No domingo tem o clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense. E a rodada só se encerra na segunda-feira com CSA e Tombense. Neste momento, Léo, o Cruzeiro é o líder, como sempre, com 68 pontos. O Grêmio vem logo atrás com 53. O Bahia tem 51. O Vasco tem 48. Como foi dito pelo Gabi, o Londrina é o 5º com 45 pontos. Caso o Londrina vença a partida, encosta, alcança o Vasco o número de pontos, mas perde pelo critério de desempate. Na parte de a Ponte Preta está na 9ª colocação com 40 pontos. E na parte de baixo da tabela, o CSA é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento com 32 pontos. O Brusque tem 31, o Operário é o 19º com 30 pontos. E o Lanterna Náutico tem 27 pontos, Léo. Boa, tá aí, tabela, jogos, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de Londrina e Ponte Preta. A bola rola daqui a pouquinho nos 99.1. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.
Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroeme. Ponte Preta, Londrina. Em São Paulo, a Lava Jato tem nome e sobrenome. Rosângela Moro. São Paulo, forte no Congresso, em defesa do que o país precisa. Com independência e integridade, com vontade de trabalhar e fazer a diferença, com moral para fazer o que é certo. Eu sou o juiz da Lava Jato e eu peço o seu voto para Rosângela Moro, 4400. Pode confiar. Rosângela Moro, deputada federal, 4400. União Brasil, 44. Pessoal, 50 faz diferença. Gente, é pra brilhar, para combater a fome, o racismo e a violência. Eu sou Érica Hilton, deputada federal por São Paulo, vote 5070. Uma travesti no Congresso Nacional para transformar a política e afrontar o sistema. Olá, minha gente. Eu sou a Sônia Guajajara, sou candidata a deputada federal aqui pelo estado de São Paulo. Pela defesa da terra, das águas e das culturas, vote 5088. Pessoal, 50 faz diferença. Federação Pessoal Rede. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Sou Caio Luz, ferroviário com 18 anos dedicados à vida pública. Fui subprefeito na gestão Bruno Covas e secretário do prefeito Ricardo Nunes. Para deputado estadual 15200, com Edson Aparecido, senador, Rodrigo Garcia, governador e Simone Tebet, presidente. Seja luz. Eu sou o Rogério Santos e, como deputado estadual, quero priorizar as políticas familiares, a educação e o desenvolvimento social. Peço seu voto de confiança para essa missão. Rogério Santos, deputado estadual 15363. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Educação antidiscriminatória e o desenvolvimento da nossa região. Agora é a hora da nossa voz ter vez. 12012, Dani Rodrigueiro, a deputada estadual que vem primeiro. Sou Rebeca Barbosa, a primeira vereadora transexual eleita pelo Alto Tietê na luta pela dignidade da pessoa humana. Conto com vocês, 12456. Atenção, Guarulhos, na saúde falta médicos, o povo sofre nas filas, gente desempregada e sem moradia, não a taxa do lixo. Alex Bueno, 12369. Vem pra Caroeme. Só na Caroeme você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caroeme você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caroeme. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Como vereador, recebo ameaças por lutar contra o sistema e o crime organizado. Coloquei corruptos atrás das grades. Como deputado federal, terei mais força para lutar em favor de vítimas e cidadão do bem. Contra corrupto e vagabundo, vote delegado Palumbo 1500. Tolerância zero é 1500 e Deus conosco. Como deputada federal, irei defender a família, o esporte e a educação, com a mesma garra e determinação que sempre defendi a camisa da Seleção Brasileira de Vôlei. Tandara Caixeta, 1511. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Federação Brasil da Esperança. Meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134. Marcialia, 13113, com Lula e Haddad. Maurici, 13011, deputado estadual. Vote Paulo Fiorilo, 13613. Vote professora Bebel, 13123. Sou Rômulo Fernandes, 13789.
Só Thelma, 13004. Vote Tainara Faria, 13016. Sou Donato, 13700. Vote 13. Vote. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Londrina. Apresentação: Marco Guarizo. 9h14, de volta com o Futebol CBN. Você acompanha a partida entre Londrina e Ponte Preta e Londrina, os dois times já no gramado batendo bola. E eu quero pegar uma palavra do Gabi Castro antes da gente chamar as escalações. Ô Gabi, a Ponte Preta, como disse o Léo Toninho no primeiro destaque, ela tá ali naquele meio de tabela, né? Já tentando permanecer na Série B, praticamente assegurada essa permanência na Série B. Sim. Contra um Londrina que tá brigando para subir, ainda mais depois da derrota do Vasco pro Cruzeiro. A Ponte Preta hoje pode jogar com menos pressão, como franco atiradora, Gabi? Ah, joga sem sombra de dúvidas, viu, Guarizo? Até por este cenário, por este clima que se criou, reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina, uma vitória, jogando em casa. Tem a pontuação de uma equipe que conquista o acesso e na rodada seguinte tem este confronto do quarto colocado contra o quinto. Então é óbvio que essa pressão hoje está com a equipe do Londrina e a Ponte pode ser aquela equipe franco-atiradora, joga tranquilo, jogando para o contra-ataque. O relógio hoje está a favor da Ponte, que pode jogar por um empate. O Londrina não, o Londrina precisa da vitória, porque depois, aí sim, na rodada seguinte, no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama, aí pode ficar no empate, o Vasco ainda segue à frente do Londrina, mas aí com a mesma pontuação. Aí vão faltar 5, 6 rodadas e aí as equipes brigam no acesso depois. Mas a missão do Londrina é vencer a Ponte hoje, tem obrigação para poder colar e pressionar o Vasco da Gama. E mais uma perguntinha rápida antes da gente chamar a escalação. Londrina pensava em vender o mando da partida contra o Grêmio. Será que não vai repensar isso? Pelo menos a tabela tá estádio do café, né, Gabi? Exatamente, eu acho que precisa repensar, viu? Se o público da cidade abraçar essa ideia, começar a melhorar a média de público e pelo menos, no mínimo, 10 mil torcedores, já cria um cenário completamente diferente, viu, Guarizo? Léo Toninho, a Ponte Preta está definida? Definida, Guarizo. E o Londrina? Também no papel. Então agora, aqui na CBN Campinas, Léo Toninho apresenta os artistas do espetáculo. Futebol, como CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor ponte pretano, time escalado e confirmado pelo técnico Hélio dos Anjos, joga com camisa número 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches, 15, Arthur, 19, Felipe Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, Elvis, 20, Fecim, 10, capitão do time, Luca, confirmando a equipe titular da Macaca, Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson, Elvis, Fecim e Luca, à disposição do banco de reservas. O técnico Hélio dos Anjos conta com Igor Vinhas, Moisés, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Cássio, Jean Carlos, Léo Santos, Echaporã, Guilherme e Bruno Alves. Londrina. Alô, torcedor do Londrina, time escalado e confirmado pelo técnico Adilson Batista, joga com Matheus Nogueira, camisa número 1, Jefferson, camisa 2, Simon 4, Vilar 3, Alan Ruschel, meia dúzia, João Paulo, capitão do time, joga com a 5, Mandaca 8, GG 10, Caprini 11, Leandrinho 9,
Douglas Coutinho com a 17, confirmando a equipe titular do Londrina. Matheus Nogueira, Jefferson, Simon, Vilar, Alan Ruschel, João Paulo, Mandaca, GG, Caprini, Leandrinho, Douglas Coutinho. À disposição no banco, o técnico Adilson Batista conta com Matheus Albino, Peu, Nadson, Denilson, Pedro Cacho, Eltinho, Emerson Souza, Matheus Lucas, Augusto, Gabriel Santos, Samuel Santos e Moraes. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliar 1, Fabrício Vilarinho da Silva, auxiliar 2, Thiago Gomes da Silva e no VAR o Pablo Ramon Gonçalves. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, como você disse agora há pouco, a Ponte Preta vem como franco atiradora, mas é um jogo para aquele que a gente fala que um pontinho tá de bom tamanho ou dá para buscar a vitória contra esse Londrina que vem para cima com toda a força, Gabi? Dá pra buscar a vitória sim, viu, Guariz? É um campeonato brasileiro da Série B de muito equilíbrio, por mais que o Londrina está à frente na tabela de classificação, venceu aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas não é nenhum bicho-papão, né? Não tem nenhum grande astro, nenhum jogador que você fala, olha, precisa tomar cuidado com esse. Tem bons jogadores, o GG camisa 10 é um atleta, o Douglas Coutinho é experiente atacante camisa 17, tem uma equipe experiente, o João Paulo meio-campista, velho, conhecido da torcida ponte pretana, mas acima de tudo tem um bom elenco, não tem um grande jogador para a gente poder destacar na equipe do Londrina. Então, a partida de hoje, o que eu tô esperando? Uma equipe mandante que deve vir para cima da Ponte, pressionar, o estádio tá cheio em relação às últimas rodadas. Então, é um início que o Londrina quer marcar o gol e uma Ponte Preta que precisa ser inteligente, que precisa saber explorar este contra-ataque, mesmo não tendo este jogador ponta veloz, porque joga com o Elvis, com o Fecim e com o Luca, jogadores que têm a sua inteligência, que sabem cadenciar o jogo. Então acho que nessa proposta de pressão do Londrina, de fazer o gol rápido, de trazer a torcida junto, a Ponte precisa jogar com inteligência, precisa jogar com tranquilidade. Lembrando que a Ponte teve 10 dias desde o empate diante do Ituano, então tem na sua formação o que tem de melhor, é um time completo, é um time que está descansado, a Ponte tem um entrosamento, vem numa boa fase contra um Londrina, claro, que está motivado, que está empolgado, que está empurrado pelos torcedores. Então se a Ponte conseguir segurar esse ímpeto inicial, tá aí a chave para ela conseguir buscar essa vitória e aí sim a motivação da equipe do Londrina vira pressa, que vira pressão, que vira erro, que a Ponte pode aproveitar para sair de Londrina, quem sabe com um ponto, mas se forçar, se jogar aquilo que a gente já viu a Ponte jogar neste segundo turno de Campeonato Brasileiro da Série B, dá pra Ponte conquistar uma vitória sim. Claro que é difícil, claro que é complicado, mas dá pra Ponte vencer sim, Guarizo. Gabi Castro e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br.
Corre. Olá, eu sou o Padre Kelmo. E eu sou o pastor Gamonal. Quando você não estava olhando, milhares de vidas foram ceifadas nas clínicas de aborto. Estão sexualizando nossas crianças nas escolas brasileiras. Ninguém quis ver, mas nossos irmãos cristãos são perseguidos e presos. Abram seus olhos, meus irmãos, antes que seja tarde. Dê um voto de fé. Vote 14. Astronauta brasileiro. Marcos Pontes é o cara da tecnologia e a saúde e a vida das pessoas têm a ganhar com isso. Passou da hora do Brasil entender que tecnologia não é custo, é investimento, principalmente na medicina, na saúde das pessoas. Você é o senador da ciência e da tecnologia. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo Pode Mais, Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN, suplentes professor Alberto Cilange Maganhato. Vote 10. Tarcísio pensa diferente. Para trabalhar com ele, tem que ser técnico e dos bons. Com ele, não tem toma lá da cá. E eu tenho um time de craques montando o plano de governo comigo. E a gente vai montar um time técnico. Não vai ter espaço para apadrinhamento político desqualificado. Nós vamos montar aqui realmente um time que vai fazer a diferença, como eu fiz no Ministério da Infraestrutura. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10. Coligação São Paulo Pode Mais. Coligação PL, PP e Republicanos. É 22. É 22. É 22. O meu voto está claro, penso no que vem depois. 22. É Bolsonaro. Bolsonaro. É 22. Bolsonaro não comparo, ele cumpriu o que propôs. 22. É Bolsonaro. Bolsonaro. É 22. 22 é Bolsonaro. Eu vou seguir em frente, eu confirmo. 22. Bolsonaro presidente. É 22. Futebol do CBN. Ponte Preta. Londrina. 9h26, agradecendo a Alexandre Leardini, acompanhando a gente pelo YouTube da CBN Campinas. Obrigado, Alexandre, pela audiência. Você pode mandar sua mensagem no YouTube da CBN Campinas, no YouTube Esporte CBN Campinas e pelo WhatsApp 19991869070. E a partir de agora, aqui no microfone da CBN Campinas, todas as emoções de Londrina e Ponte Preta na voz dele. Roger Williams. Boa transmissão, Roger. Valeu, Marco Guarizo. Ponte Preta e Londrina vão jogar Estádio do Café. Um bom público, diga-se de passagem, o melhor público até aqui no Estádio do Café em 2022. Já que o Londrina, o Tubarão, é o quinto colocado, 45 pontos. A Ponte Preta, oitava colocação com 40 pontos. Se bate o Londrina, vai a 43. Chega ao número mágico de 45 perto dele, para espantar de vez qualquer hipótese de rebaixamento. O Tristão Garcia do Infobola aponta que a Ponte tem apenas 1% de chance de acesso. Mas se hoje vence, com certeza essa matemática vai ser alterada no site desse consagrado matemático brasileiro. Em 3 minutos a bola rola, já tivemos a execução do hino nacional do Brasil. Agora os times já estão naquela última conversa. A Ponte Preta informa para você inteira de preto com a faixa branca no peito. A equipe do Londrina com seu uniforme alviceleste, predominantemente branco. Gramado com algumas imperfeições. Não é bom o gramado do Estádio do Café. Estádio que pertence à Prefeitura Municipal de Londrina. Estádio Municipal Jaci Scaff, bairro dos Alpes, inaugurado em 22 de agosto de 76. Fica ao lado do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Construído às pressas para o Leque entrar no grupo de elite do futebol brasileiro naquele ano. 30 mil a sua capacidade. A arbitragem está ali, tirando o Tos Jefferson Moraes de Goiás. Ele que tem 35 anos de idade, analista de sistemas, mora em Aparecida de Goiânia, apitou a vitória da Ponte sobre o Timbu por 1-0 no Moisés Lucarelli. Não atuou em jogos do Londrina este ano de 2022. A bola vai rolar já já. Mais um destaque da Ponte Preta, mais um destaque do Londrina do Tubarão. Começando com a Macaca, com você, Léo Tonin. É isso mesmo, a Macaca joga em busca aí de 3 pontos para realmente sacramentar a permanência
na Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque pro Alisson, né? Jogador que faz 25 anos hoje, hein? 25 anos hoje. Teve até uma certa conversa com o Atlético Mineiro, que a princípio não se mostrou muito interessado. 7 milhões e meio seria aí o valor de 50% dos direitos que hoje pertence à Ponte Preta. E pelo outro lado, o lado da equipe do Londrina, né? Que disputa praticamente aí ponto a ponto diante do Vasco. O Vasco acabou perdendo pro Cruzeiro e a equipe do Londrina ganha torcidas aí diversas, do Flamengo, do próprio Cruzeiro, do Corinthians. É um jogo que pode definir também se o Londrina pode continuar com esperanças de brigar aí pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma grande festa faz o torcedor do Londrina. Numa média de público ruim no Campeonato Brasileiro, uma média de público de 1.946 torcedores por jogo. Deste jogo, com certeza, teremos mais de 2.000 pessoas no Estádio do Café. É realmente muito grande a festa da torcida, porque se vence, o Tubarão empata em pontos com o Vasco da Gama, chegando pertinho do G4 do Campeonato Brasileiro. Muito bem, a oração já foi feita, aquela última conversa. O capitão da Ponte é o Kaique, goleiro, bom goleiro da Ponte Preta. O capitão do Londrina é o João Paulo, volante, camisa 5. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes já sinaliza um minuto de silêncio. E a bola vai rolar para você ligado no FM 99.1, no AM 1390, no aplicativo CBN Campinas, no portal CBN Campinas.com.br, no YouTube, nos 2 canais que você já está acostumado a acompanhar com imagens CBN Campinas e Esporte CBN Campinas. E a sua participação sempre convocada com a gente pelo WhatsApp 991869070. A bola vai rolar à esquerda, Ponte, à direita Londrina. Vai dar a partida, Ponte, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Ponte Preta, Londrina. Futebol, vamos CBN. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 31ª rodada, bola rolando no Estádio do Café. Vamos nessa, atacando pela direita a equipe do Londrina, tentou a esticada de bola para Jefferson, setor direito do campo. Caprini estava por lá, ele agradece o passe muito mal feito pelo camisa 5, João Paulo se perde, arremesso lateral. Arthur vai para a cobrança, Arthur, camisa 15, cobra, intercepta Mandaca, colocando a perna na bola, tenta tirar, a bola acaba saindo, mas o último toque do jogador Ponte pretende é lateral para a equipe da casa bater. Setor direito vai para a cobrança, Jefferson, camisa 2, levanta até o comando de ataque, Leandrinho tentou dominar, ela sobra espirrada para Arthur, tira dali, o camisa 15 afastou de perna canhota, vem brigando por ela, ganha Leandrinho, meteu pela direita, Caprini tá por lá também o Jefferson, vem cambaleante no lance, tenta apertar a marcação, lá atrás o Luca, a bola é apertada até chegar até o zagueiro, Simon recua para o Matheus Nogueira, que é o goleirão, ele bate de pé da direita usando o seu uniforme azul bem escuro, levanta pela ponta esquerda, resvala de cabeça Douglas Coutinho, que é o ponta esquerda, levanta a bola para Leandrinho, tentou fazer o pivô, corta lá atrás, tira Fábio Sanches, zagueiraço da equipe da Ponte, na sequência derrubado o volante, camisa 5, Leonardo, a primeira falta do jogo, com 1 minuto e 22, foi causada pelo Caprini, em cima do Leonardo, falta para a Ponte bater no setor intermediário. Você ligado no futebol da CBN Campinas, a CBN Campinas ligado em você, na FM 99.1, que é líder absoluto do Ibope em Campinas, o Ibope marca, só da CBN, segue a líder no futebol campineiro, recuada a bola pelo Amaral, até o setor intermediário para o Fábio Sanches, aciona Arthur, volta com o Fábio Sanches, triangula a jogada com o Matheus Silva, lá vem o zagueiro da Ponte, acuado pelo atacante camisa 9, Leandrinho, ele volta para Kaique França, usando o seu uniforme vermelho, e você em casa vai imaginando a Ponte inteira de preto jogando com a faixa branca no peito, arbitragem com uniforme raiz, com meias e calções pretos, camisas amarelas. Deixa eu corrigir aqui porque as meias são amarelas também, mas não deixa de ser raiz. Olha a Ponte, naquela loucura de recuar para o Kaique França, sai jogando errado, quase chega até o Caprini pelo setor direito. Eu sou um crítico ferrenho disso. Depois eu falo porque aqui o Jefferson já bateu a carteira, vem para o campo de ataque aterrado com falta nele. É falta na ponta direita para Londrina. Depois aquela besteira, aquela coisa horripilante da Ponte, de meter sempre o Kaique França numa roubada, hein, Deltoni? Exatamente, eu sigo com o seu pensamento. Acho que o goleiro tem que fazer o simples, jogar a bola pra frente, em raras exceções trabalhar essa bola. Não é feio chutar, o feio é errar da forma que acabou quase se confundindo ali, quase errando o Kaique França. Fez o que tinha que fazer, o jogo continuou seguindo ali no canto direito. O Leonardo precisou fazer a falta pra cima do camisa 11,
11, ali o Caprini, jogador da equipe do Londrina. Falta importante, canto direito, jogadores altos ali dentro da área do goleirão ali, Kaique França. Se prepara para a cobrança, camisa 5, João Paulo, capitão do Londrina. Todo tatuado, João Paulo, braçadeira de capitão, ele vai para a cobrança para a equipe do Tubarão, que ataca à esquerda do seu rádio no primeiro tempo, como se atacasse no estádio Moisés Lucarelli para o gol do Portão Monumental. Atenção, lá vem a paulada! Por baixo, chute forte, Kaique França encaixa firme, sem dar rebote. Léo Tonin. Ficou com ela ali, com muita segurança, né? Um goleiro que vai sendo um dos destaques da equipe da Ponte Preta, até principalmente no segundo turno. A quinta melhor campanha tem a Macaca, em 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 18 pontos que a Ponte acabou ganhando de 33 disputados, ou seja, 54% de aproveitamento. Um dos destaques, claro, Kaique França. Lá vem a Ponte, sobra a bola, meia-lua, bate Elvis pro gol. Bate mal, sem direção, ela vai para fora pela linha de fundo, depois a boa jogada pela ponta esquerda. A primeira da Ponte no jogo, Léo. Chegou muito bem ali, camisa 62, pegou o rebote, até um tanto agora preocupado ali o Adilson Batista, orientando, mas pegou frente à grande área, tentou uma batida ali de direita, a bola pegou uma certa altura, linha de fundo, tiro de meta anotado. Quem bateu aquele chute forte para a defesa do Kaique França foi o Alan Ruschel, um dos sobreviventes daquela tragédia com a Chapecoense. É um guerreiro realmente, todos nós gostamos muito de ver o Alan, já experiente Alan Ruschel, jogando bem em altíssimo nível na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora ele tenta pela ponta esquerda, a bola com o Leandrinho, se perde com bola e tudo pela linha de lado, cedendo a lateral de graça para a equipe da Ponte. 4 minutos e meio de bola rolando, você ligado no futebol da CBN. Manda pra mim seu WhatsApp 9186-9070. Nós vamos mandar aquele forte abraço para você com Marco Guarizo, hoje ancorando a nossa jornada. Já vou acionar o Fábio Scheibe com jogos essa sexta-feira e tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Hoje teve seleção brasileira, a seleção até se poupou, deu pro gasto, meteu 3-0 em Gana. O Neymar desabafou na saída do campo. É hora de desabafar agora, porque Copa é hora de concentração, Neymar. 5 minutos, marcou o Elton Grimaldi, colocando você dentro do estádio do Café. E eu vou pro giro, tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca 5:20, primeiro tempo, estádio do Café, o público melhora e melhora muito, e o placar CBN é esse: Londrina 0, Ponte Preta também 0. Alô, Fábio Scheibe. Mais cedo pela Série B, o Náutico, lanterna no campeonato, perdeu para o Sampaio Correia em casa por 3-1. Amanhã tem Ituano e Brusque e Bahia e Operário. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN pelo YouTube com imagens. Entre lá, deixe seu like, se inscreva e acompanhe esses caras maravilhosos aqui. Só tem galã no futebol da CBN Campinas. Olha aí, Léo Tonin já fica todo oriçado, parece um pavãozinho. youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Ele tá com esse coque samurai, ele tá num subidão. Hoje é sexta-feira, eu tenho medo do que pode acontecer na noite campineira. 6:12, domina a Ponte, desce Ponte, vamos Ponte, Leonardo meteu pela ponta esquerda. Arthur, eu vou com você, lá vem a Ponte. Ih, virou mal, Arthur, levantou a cabeça, mas o passe foi mal feito. Rebote voltou pra Ponte, Amaral, chutou de fora da área. O goleiro pegou, vai pintar o gol, vai de novo o goleiro, saiu mal, pegou ela. Atenção, ajeitou na grande área, levantou, fez sim pra fazer o gol. Luca de cabeça, afasta a zaga do Londrina. O árbitro tá marcando impedimento em um dos lances. Mas o chute forte do Amaralzinho, ele deu defesa, o goleiro bateu roupa aí, Léo Tonin. E no primeiro momento, a princípio, tudo tava valendo, né? Depois acabou marcando ali posição irregular do jogador da equipe da Ponte. Ali o camisa número 20, o Fecim, depois de uma batida muito forte frente ali da grande área. Bateu roupa o goleirão, hein? Pra sorte ali do goleiro, ali o Matheus Nogueira. O lance prosseguiu, tinha impedimento anotado, depois teve até um bom cruzamento, conseguiu fechar ali a zaga do Londrina, mas talvez pode ser uma arma, bate pro gol, a equipe da Ponte tem bons batedores. Como começa o jogo no Cafezão? Gabi Castro, jogo é lá e cá, hein? Jogo lá e cá, começo esperado, Londrina pressiona a equipe da Ponte, é uma equipe objetiva, mas é uma Ponte que encara o Londrina, não fica só no campo de defesa, tem a sua válvula de escape pelo lado esquerdo, o Arthur já chegou 2 vezes pela linha de fundo, a Ponte bem na partida até agora. Macaca que vem de empate 1-1 com Ituano, jogando no estádio Moisés Lucarelli. A equipe do Londrina que vem de empate também, só que 1-1 com o Tombense, jogo em Muriaé, Minas Gerais. As duas equipes vêm de 2 jogos seguidos sem perder. 7 minutos e 50, futebol
Jornal Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 8 minutos de bola rolando, bola recuada, mostra de novo. Bola recuada para o Matheus Nogueira. Matheus Nogueira, ele tira, coloca essa bola pela linha de lado, ok, tá certinho, tá copiado. 8-18, 0-0, domina pelo meio de campo Leandrinho faz a virada, quem sabe faz ao vivo, bola invertida para Jefferson, muito forte, a Ponte ganha arremesso lateral de graça, lá pelo lado esquerdo do campo, vai tomando licença para fazer a cobrança Arthur cobra até a presença do Fábio Sanches, lá vem o Fábio, dominou o xerifão da Ponte, empurra essa bola pro Amaral soltou um petardo agora há pouco, eu gostei, ele vem dominando na cabeça do meio de campo aqui no grande círculo, vai usar a perna direita para tocar de lado, abrindo, servindo para Matheus Silva, estava cercado, aquado pelo camisa 10 GG, obrigado a recuar para o Kaique França usa a perna esquerda, toca para Fábio Sanches, que volta com o Kaique França, a Ponte sem perder a 2 jogos. A Ponte sem perder a 10 jogos, impressionante. A Ponte Preta com 10 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Mas agora sai jogando errado, a bola sobrou. Na meia-lua pro GG que bateu fraco, mascado. O Kaique fez a defesa. Esse tic-tac não é pra Ponte Preta, Léo Toninho. Precisa ter um pouco mais de atenção, tá bem no jogo, mas não pode deixar a equipe da casa, né? A equipe do Londrina gostar também da partida, né? Um vacilo da Ponte, teve um desvio ali do GG, pra sorte da Macaca, foi até fraco. Foi na região central ali, o goleirão Kaique França ficou com a bola. Você ligado no futebol da CBN, participa com a gente pelo 991869070, WhatsApp da equipe de esportes da CBN, também pelo YouTube, lá no chat, youtube.com/CBN Campinas, Esporte CBN Campinas. A liderança do Ibope está aqui, domina a Ponte, vem pelo lado esquerdo do campo, Leonardo tocou para Arthur, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, a zaga tirou, rebote voltou com Jefferson, vai tentar partir para o contragolpe, ele faz o toque, soltura de bola para o GG, domina o GG, contra a marcação do seu contrário, o camisa 22, Igor Formiga, ele toca essa bola pelo setor esquerdo, Alan Ruschel vai pro solo, é falta nele, a falta cometida pelo aniversariante. O Alisson chegou para fazer a falta, hoje tem festa na família, o Alisson, hein, Leonardo não, Léo Toninho. Valeu, um abraço, Leonardo, parecido, hein? Quem sabe depois de tirar aqui as madejas, pode, né, com essas devidas proporções, mas é mesmo, tá fazendo 25 anos hoje, né, o Alisson, né, ele tem 4 gols, volante, até havia antes de começar o jogo, você tinha pedido mais um destaque. Realmente, parece que o empresário chegou a ter início de conversa com o Atlético Mineiro, uma possível transferência aí do jogador. Tem contrato com a Macaca até final, né, de 2027. Pertenceu ao Atlético lá de Minas Gerais também. A Ponte hoje ela é detentora de 50%. Né, do passe do jogador, talvez uma possível venda, a venda seria desses 50%, mas a princípio, ou pelo menos nesse primeiro momento, a negociação acabou não andando, foi feito todo esse meio campo, mas ainda fica no time da Ponte, que quem sabe aí para a Série A2, o ano que vem do Campeonato Paulista. Eu te chamei de Leonardo, mas quase te chamo de Adriano Almeida, hein? 11 minutos e 9. Beijo pra Adriana, aniversário dela hoje também, viu? Parabéns, Adriana Almeida. Viva pela gente. Pessoal que ligou o rádio no jogo do Guarani, viu Adriana Almeida lá, vê hoje Léo Toninho aqui. Calma, tá tudo bem. 11:22, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Daqui a pouco vai ter o Fábio Scheibe narrando. O Gabi Castro reportando, é normal, ele veio de lá, né? Vai ter o Léo Toninho operando a mesa de som no lugar do Elton Grimaldi. 11:40, futebol, primeiro tempo no cafezão, o placar CBN é esse. Londrina 0. Ponte também 0. Central da bola. Roger, hoje à tarde, no penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo, o Brasil fez 3-0 em Gana. Os gols da seleção foram de Marquinhos e 2 de Richarlison. Futebol Globo CBN. Primeiro cartão no jogo, cartão para Ponte Preta, uma falta mais dura para cima do Caprini, Léo Toninho. Camisa número 15, né, amarelado, primeiro do jogo, 12 aí do primeiro tempo, camisa 15 da Macaca não estava pendurada, a princípio fica à disposição de um jogo interessante, hein, próxima quarta-feira diante do Cruzeiro no estádio Moisés Lucarelli. Gabriel Castro, você comenta aí o jogo, 0-0 no estádio do Café, norte do Paraná. Um jogo equilibrado, o problema da Ponte tem sido a saída de bola, já que a equipe do Londrina fica no campo de ataque, campo de defesa da Ponte, a Ponte insistindo com essa saída com o Kaique França, com os zagueiros, é o ponto a ser corrigido. No mais, a Ponte tenta ficar com a posse de bola, já teve oportunidade no campo de ataque, faz uma boa partida, precisa ajeitar só essa transição
com a bola com os seus defensores. Vilar ficou perdido, apertou na marcação, Luca recuou para o goleiro, Matheus Nogueira sai jogando com os pés, abre pela direita, vem aí João Paulo, o capitão mete essa bola pela ponta direita, Leandrinho escorou para o Caprini, lá vem os caras, se liga aí, lá vem Tubarão, alô Macaca, se liga aí, Arthur vai tentar fechar na marcação, fecha bem no combate, cai, mesmo assim tira, a bola sobra lá atrás, Leonardo se vira com ele, mas tá jogando mal, os caras pegaram a bola, Caprini chegou, setor direito do campo, atenção, tocou na grande área, afasta a zaga da Ponte. Rebote, volta para Vilar, Vilar soltou, Leandrinho vem buscar a bola aqui atrás. Na verdade era o João Paulo toca essa bola para Jefferson, agora se meteu para a direita para Caprini, botou na grande área buscando o Leandrinho, tirou de cabeça a zaga alvinegra, uma certa pressão do Londrina agora, todo Londrina no campo de ataque com exceção do seu goleiro, bola levantada para a grande área, Matheus Silva cortou de cabeça, rebote voltou para a bola, esse é o aniversariante, linda caneta, bom drible, vamos Ponte, desce Ponte, bola com feicinho pelo setor esquerdo do campo, abriu para o capitão, lá vem o matador, Luca, o cheiro do gol, vai para cima, tem jogador da Ponte caído, Luca rola essa bola até o Elvis, na direita, botou na boca do gol, é pra fazer, Formiga colocou, tira, Simon! Quase o Formiga de fator surpresa e sem impedimento, hein, Léo Toninho? Jogada normal, jogada interessante da Ponte. Lá do canto esquerdo para dentro da grande área, o Formiga tentou um toque, né? Tentou como se fosse um segundo movimento já na grande área, não vendo uma certa marcação do Londrina. É que chegou muito bem ali para recompor ali o zagueirão, conseguiu fazer o desvio. A bola, a princípio, ia saindo ali pela linha lateral. Tem jogador da Ponte caído, que é o camisa 25, Alisson, o aniversariante da noite, sentiu uma pancada no estômago, a princípio, juizão acabou parando para ver, né, se o jogador da Macaca tá tranquilo, se precisa daquele atendimento, aquele sprayzinho mágico, mas quase a Macaca abre o placar. É, Gabriel Castro, num primeiro momento, numa saída errada da Ponte, um combate que não aconteceu, quase o Londrina fez, e depois uma jogada mágica, visivelmente ensaiada, né, pela Ponte Preta, Elvis serve o Igor, que tira do goleiro para fazer o toque pro Lucas, seria uma assistência sensacional. Houve uma marcação mais forte em cima do Luca, mas os dois times mostrando que querem gol. E o início da jogada tem o Olisson puxando este contra-ataque, fazendo o drible, tirando a marcação e tocando pro Elvis. Este é um caminho, ele faz o lance sujo ali, depois deixa a bola livre pro Elvis, que tem essa qualidade, fez o lançamento pro Igor Formiga, e aí tomada de decisão errada. Cara a cara com o goleiro, finaliza, não pode ter medo de fazer gol. Tinha ou jogar por cima, ou tenta por baixo, tentou tocar pro lado, aí chegou a zaga do Londrina, afastando, gol perdido pela Ponte, mas jogo muito bom até agora lá e cá. Torcida da Ponte presente no Estádio do Café, a torcida jovem, a Chopp, tá todo mundo lá, onde a Ponte joga tem um Ponte Pretano atrás, tempo passa a bola, rola a CBN em Campinas, marca. Elton Grimaldi girando comigo e toda essa nação alvinegra, Ponte Preta na marca de 15:50, futebol, primeiro tempo, no Estádio do Café, o placar é esse. Londrina, Leque 0, Ponte Preta, Macaca 0, central da bola. Amistosos internacionais nessa sexta-feira. O Japão perdeu para os Estados Unidos. O Japão ganhou dos Estados Unidos por 2-0. Coreia do Sul ficou no empate com Costa Rica por 2-2. E Camarões, adversário do Brasil na Copa, perdeu por 2-0 para Uzbequistão. Futebol Globo CBN. Você ligado no Futebol Globo CBN, líder de audiência em Campinas, 16:25. Lá vem Leque, a bola tocada pelo setor esquerdo do campo. Alan Ruschel vem, foi derrubado. Falta do Formiga pra cima dele. Falta para o Alves Celeste bater na ponta esquerda e vai levar perigo, Léo. Ele falou que foi de ombro ali, né? Foi ombro com ombro, não gostou nada da marcação ali, camisa de número 22, mas acho que a última coisa que rolou foi o ombro, né? Talvez foi o ombro nas costas do jogador. Mas é um lance que a gente, às vezes, até faz uma análise por cima, né? Faltou um pouco de calma, né? Pro lateral da Ponte. Talvez se ele só tivesse acompanhado, só tivesse feito ali o cerco pra cima do jogador, ele não teria muita ação. Chegou nas costas, derrubando, foi falta anotada. 2 jogadores pra bola. Ali o camisa número 10, o GG. Também o camisa 5, o João Paulo, pelos lados do Londrina. GG, João Paulo para a cobrança. Tá preocupado o Kaique França. Tá no primeiro pau. Tá orientando a formação da sua barragem humana. Torcida faz a festa. Público bom no Estádio do Café. Estádio construído rapidinho em 76 para que o Londrina pudesse disputar a elite do futebol brasileiro. É o capitão João Paulo para a bola. O árbitro mandou voltar, hein? A barreira andou.
Barreira de 2 homens, não valeu a cobrança do João Paulo, né, Toninho? E olha, bateu na mão ali do goleirão ia dar até um lance interessante pra Ponte, né? Não fez nada ali praticamente o João Paulo, camisa 5, pediu ali pra voltar a jogar, talvez que tenha andado ali o Elvis, que tá na barreira também. Mais uma vez, o GG e João Paulo pra bola. João Paulo e GG dessa vez inverteu. GG pra bola, levantou segundo pau, desvia de cabeça, a zaga da Ponte mete pra escanteio. Futebol Globo CBN e aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Placar de 0-0, 17:55. Vai para a cobrança o time do Londrina. De lá pra cá, guarda-chuva aberto aí, Kaique França. Lá vem ela, bola forte aberta. Buscava no segundo pau o Simon, mas foi muito alta. Direto pra fora, tiro de meta. Marco Guarizo, participações com a gente. Alô, Guarizo, a galera participando pelo YouTube. Direto de Americana, esse você conhece, hein? Vladimir Catarino, abraço a todos. Roger narra muito. Emerson Santana, vamos nós, nega véia. Davi Camargo, o Laio Miller, a Nalu Boer e a Raíssa Martins Lourenço. Aí eles, na hora que eu tô lendo, Roger, voltam a bola pro Kaique França, é isso? Voltam a bola perigosamente. Toda vez que essa bola retrocedida para o Kaique França, falta ar no meu pulmão. 18:54, alô Nalu Boera, alô Pedro Fonseca. Esse casal que eu amo tanto tá acompanhando a gente pelo YouTube. Bola retrocedida para a defesa da equipe do Londrina. Dá de cabeça o Simon até a presença do Matheus Nogueira. Matheus domina com a perna direita. Vai sair pro jogo a equipe do Londrina. 19:10 e bola rolando. Pois não, Gabriel Castro? Então nós temos 2 problemas até agora, né? O primeiro, saída de jogo da Ponte. Este permanece com o Kaique França, com o Matheus Silva. A Ponte tem muita dificuldade, essa posse de bola vai facilmente para a equipe do Londrina. E um segundo problema, a Ponte está cometendo muitas faltas próximo à área. O Londrina chega assustando a equipe da Ponte através da bola aérea. Então a Ponte precisa evitar fazer esse tipo de falta próximo da área. No primeiro turno, os times se enfrentaram em Campinas e o Londrina levou a melhor, 2-1. Matheus, Lucas e João Paulo marcaram para o Tubarão, enquanto Lucas, sempre ele, descontou para a Macaca, que ainda teve Bernardo e Thiago Oliveira expulsos. Era aquela fase, né? Fase ruim da Ponte Preta. Que bom que as coisas mudaram no segundo turno. Aliás, mudaram para os 2 times, né, Gabi Castro? Porque Londrina marcou 19 pontos no retorno, a Ponte fez 18, se eu não me engano. São equipes que estão exatamente fazendo campanha parecidas no segundo turno. As 2 equipes venceram 5 jogos neste retorno. A diferença no número de empates e derrotas, né? O Londrina empatou 1 a mais com 4, a Ponte empatou 3 e a Ponte tem 1 derrota a mais, só que está muito próximo ali na tabela de classificação deste retorno. E foi um bom jogo, eu lembro desse aí, teve as 2 expulsões foram no primeiro tempo. A Ponte com um homem a menos com o Bernardo e no finalzinho do primeiro tempo deu um carrinho na linha de fundo para cima do Kaique França e o atacante do Londrina também foi expulso. Um jogo bem jogado, assim como está sendo neste segundo turno. Amaral com Leonardo para o bola, Alisson perde a bola, recupera a equipe do Londrina, vem pelo setor esquerdo, Alan Ruschel tenta lançar pela ponta esquerda para Douglas Coutinho, que está com o cabelo descolorido, lá Léo Tonin, já retoma o time da Ponte Preta, vem com o Formiga dá essa bola para o Alisson, mais uma vez, já vou pro giro, bola retrocedida e agora eu vou. Matheus Silva domina, toca para Fábio Sanches e o tempo passa, a bola rola e a CBN Campinas marca 21, primeiro tempo, estádio do Café, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o placar é esse: Londrina 0, Ponte Preta 0. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, a 28ª rodada tem um jogo isolado neste final de semana. No domingo, às 8 horas da noite, o São Paulo recebe o Avaí no Morumbi. Os demais jogos da rodada serão realizados na terça e na quarta-feira da próxima semana. Futebol Globo CBN. Tem mais uma vez falta o Londrina e teve cartão de novo, Leão. Teve sim, dessa vez pro camisa 4 da Macaca, Matheus Silva, hein? Recebeu ali uma pancada do Alan Ruschel de novo, foi derrubado o jogador lateral esquerdo do Londrina, mas o camisa 4 da Macaca recebeu o cartão, não estava pendurado, fica à disposição a princípio aí pro pega diante do Cruzeiro. E agora o árbitro da partida, o goiano Jefferson Moraes, está conversando com o Hélio dos Anjos, chamando a atenção do velho. Esse tá pendurado, né, Leão? É isso que eu ia comentar agora, já tá chamando a atenção, pedir um pouquinho de calma, até parece que os jogadores da Ponte estão até criticando bastante o árbitro, porque não sei se ao certo não tá marcando a mesma falta pro outro lado, se já poderia ter pintado um cartãozinho pro lado do Londrina também, mas o Hélio pendurado, hein? Tem que ficar esperto no jogo de hoje. Luca, Kaique França, Fecim, Formiga, Elvis, Echaporã, da Silva e Norberto, ali no técnico Hélio dos Anjos, todos penduradaços para o próximo jogo contra o Cruzeiro, quarta, 19 horas em casa. Que jogo vai ser esse no Moisés Lucarelli?
Você acha que o árbitro tá pendendo mais pro lado do Londrina no jogo, Gabi Castro? Tá rigoroso com a equipe da Ponte. Eu não daria nenhum dos dois cartões, nem pro Arthur, lateral esquerdo da Ponte, nem por esta última falta do Matheus Silva. É um jogo que tá pegado, que tá equilibrado, mas não tô vendo maldade. Então é início de jogo ainda, não precisava dar 2 cartões para a equipe da Ponte. Fez a terceira falta o time do Londrina agora, são 5 da Ponte, 8 faltas no jogo, em 22 e 55, 22 minutos e 55 segundos de bola rolando, já estamos na segunda metade do primeiro turno, o primeiro turno das eleições, né? Não confundo com o primeiro tempo do futebol. Kaique quebra essa bola para o campo de ataque, sobe de cabeça, Fecinho, seu marcador, os dois cabeça com cabeça, jogo parado, é o 2, Jefferson com Fecim, 20... Preocupa, Léo Tonin. Os dois jogadores ainda não levantaram, né? A princípio, assim, se mexem, dá a impressão que não é nada de mais grave, mas é sempre aquele momento de um pouco mais de tensão, né? Então, os dois jogadores subiram, não teve maldade, foi cabeça com cabeça mesmo, vai ter aqueles alguns segundos preciosos, aquela aguinha para os jogadores já voltarem com tudo. Roger, só um detalhe, a gente falou agora do Hélio, né, que tá pendurado, mas já parece que existe nos bastidores um zoom de uma possível renovação, né? E a possibilidade é grande, igual diria o professor, né, o técnico pontepretano, ele até falou que jogar e treinar a Macaca, né, na A2 é um grande privilégio. Ele que foi anteriormente sondado pelo Avaí antes de fechar com o Lisca, né, o Lisca acabou estreando até com vitória, mas foi sondado pelo Avaí, ele falou que ele não tem mais idade para ficar jogando, negociando essas coisas, que tem vontade de ficar na Ponte, lembrando que o Hélio já tem 2 acessos da Série A2 para a Série A1, Santo André em 93 e 15 de Piracicaba em 94. Agora o que tá conversando o Hélio, hein? Agora com Lucas Paulo Torresim, que é o quarto árbitro, é lá paranaense, também estava levando um lero com o técnico da Ponte Preta, que está incrédulo com a arbitragem. Realmente preocupava aquele choque cabeça com cabeça, tanto que os dois foram atendidos pelo departamento médico, os Jefferson e também o Fecim, estão fora do campo, tá tudo bem com eles, ambos vão voltar já assim que o árbitro autorizar. Futebol, Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouco as estatísticas para você do jogo, porque a Ponte desce pelo setor esquerdo do campo. Luca abre essa bola para Fecim. O toque por último do Jefferson, colocada para fora. Lateral que o Fecim vai para a cobrança. 20 no costado, vai deixar a posição da cobrança para o Arthur. Deixou para o Arthur bater, camisa 15 da Ponte. Ele que já tem um cartão amarelo no jogo. São 2 cartões para a equipe da Ponte. Arthur e Matheus Silva, 2 homens de defesa. Arthur levanta pelo setor esquerdo do campo. Fecim tá por lá. Atenção, são 2 a marcá-lo. Tira. Fecim faz a falta. Depois na sequência em cima do Jefferson. É bola para a equipe do Londrina. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. FM 99.1 AM 1390, aplicativo CBN Campinas e portal cbncampinas.com.br, movimentando essa grande audiência para você. E o placar do jogo é esse: Londrina 0, Ponte Preta também 0. Central da bola. O presidente do Santos, Andrés Rueda, ligou para o experiente treinador Marcelo Bielsa e demonstrou interesse na contratação do técnico argentino. A negociação é considerada difícil e, caso ocorra, será somente para o ano que vem. Mas o Lisca doido chega lá, bota a ordem na casa, e aí o presidente vai e quer trazer o Bielsa para estragar tudo de um time que não tem dinheiro e que não tem praticamente elenco, que está dependendo da base. Esse é o Santos Futebol Clube. 26 e 17, bola rolando o primeiro tempo, lá vem Ponte, Formiga, arranca a ponta direita, Douglas Coutinho a marcá-lo, ele chega ali de fundo, bate em cima de Douglas Coutinho, escanteio para Ponte Preta, o primeiro para Macaca no jogo. Léo Toninho. Deu uma primeira pedalada ali no canto direito, conseguiu levar pela linha de fundo, camisa 22, Igor Formiga, que retorna aí depois de ter se recuperado de um problema no ombro, conseguiu um bom lance para Macaca, um bom escanteio, canto direito, olha, ousa dizer que esse preto caiu bem no Elvis, hein? Porque tá justo, hein? Deus é justo, mas essa roupa está batendo o limite, viu, meu caro Roger? Levanta Elvis, a bola vem no primeiro pau, tira Lanrucho, rebote e volta para Macaquinho, atenção, setor direito, o Elvis já toca, tentou tocar, o árbitro parou o jogo porque tem um jogador da Macaca caído, o Arthur na grande área, preocupa, tanto que o Bandeira entrou em campo, o árbitro também, subiu o Alan Roxo para cima do Arthur
que ficou meio bambo. Agora o próprio camisa 5, o João Paulo, vai lá levantando o Arthur, tá tudo bem. Vai ser dado bola ao chão. 27-24, 0-0 o placar do jogo. 991869070, mande seu WhatsApp. Participe do chat no YouTube. CBN Campinas, YouTube, Esporte CBN Campinas. Entre lá, deixe seu like, deixe seu comentário também no chat, que o Super Marco Guarizo vai ler aqui no ar ao vivo para você. 27-46. Lateral para a equipe do Londrina, bater Alan Ruschel, vai para a cobrança. Placar de 0-0. Não dá muita pinta de sair um golzinho no primeiro tempo. Os times estão se estudando demais. Um jogo de muito contato. Jogo muito parado no primeiro tempo. E pouco um jogo de meio de campo, né, Gabi Castro? De meio campo, e aí com isso a gente não vê mais finalização, a gente não vê defesa do Matheus Nogueira, que é o goleiro do Londrina. E para isso acontecer, precisa aparecer o Elvis, que é o meia da ponte. Então, para poder desafogar quando fica esse jogo muito físico, o meia da Macaca, distribuir mais o jogo, ficar mais com a posse de bola. E aí, quando fica jogo físico, a saída é o quê? Bola aérea, e a ponte tem uma possibilidade agora nessa falta. E agora tem falta, vai para a cobrança Elvis, que segundo o Léo Tonin, tá na sua numeração perfeita. Deus é justo, mas essa camisa... Um PP para o Elvis. Levanta essa bola, toca de cabeça, Arthur! Pra fora, pela linha de fundo à direita do gol. Ele tá perseguindo esse gol. Ele tá merecendo, ele tá perseguindo, ele tá merecendo. Ele toca de cabeça. Junto com ele subiu o João Paulo. O último toque foi do camisa 5. Escanteio, Ponte Preta, Léo Tonin. Olha, pode falar o que quiser, mas joga muita bola esse camisa 62. Fez um cruzamento, fez e vai fazendo a diferença pra Macaca, principalmente nesse segundo turno. Teve um desvio primordial, o desvio que originou ali no escanteio pra equipe da Macaca. O Elvis saiu da falta pro escanteio, canto esquerdo. Perna direita, de lá pra cá, gol da direita. Quase um gol olímpico de Elvis. Ele bate fechadinho. Eu tomei o fôlego para gritar o golinho, que ela foi fechando, foi caindo, o goleiro passou dela. Até o Lucas se abaixou para fazer o cabecinho, mas ela quase entrou, Léo Tonin. Olha, muito inseguro na partida ali o Matheus Nogueira. A Ponte pode aproveitar isso, hein? Esses chutes, faltas, escanteios. Já é o segundo lance que quase soltou ali a bola. O Matheus Nogueira, mais um escanteio para Macaca e mais uma vez ele. Camisa 62, Elvis para bola. Terceiro escanteio seguido para Ponte Preta. 3 escanteios a 1 para Macaca no jogo, que tem 60% da posse da bola, que tem 2 finalizações no jogo. Essa é a marca de 30 minutos, meia hora de futebol na CBN. Vai Elvis para cobrança, perna direita, a parte levanta baixo demais. Facilita para Alan Ruschel tirar. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo, estádio do Café em Londrina. O placar é esse. Londrina 0, Ponte Preta 0, Fábio Scheibe. Mais cedo, pela 31ª rodada da Série B, o Lanterna Náutico perdeu em casa para o Sampaio Correia por 3-1. Futebol Globo CBN. Gabriel Castro, você comenta 0-0 o jogo. Segue esse jogo de meio campo, né? Um jogo truncado em que as duas equipes têm dificuldade para poder criar e chegar na área de cada equipe. E aí a alternativa de cada uma delas é o quê? Através da falta da bola aérea. Então, quando a Ponte faz essa falta próxima da área, vem o João Paulo e coloca essa bola na área. Quando o Londrina faz essa falta próxima da área, a Ponte consegue chegar através do Elvis. Então, 31 minutos de um jogo muito equilibrado, mas com pouquíssimas oportunidades. A principal foi da Ponte com o Igor Formiga, que desperdiçou. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sai pro jogo, Formiga toca essa bola à frente para o aniversariante. O Alisson dá mal essa bola à frente para o comando de ataque. Alan Ruschel vem, tira, rebote, volta para Douglas Continho. Ele sai jogando errado também. Recuperação do Amaral. Foi pro solo, pediu a falta. O árbitro marca. Falta em cima do 19 da Ponte. Bom, Felipe Amaral. É bola para a equipe da Macaca bater na risca divisória do campo. Léo Tonin. É jogador ali de 18 anos, né? Recebeu uma pancada. Até pensei que o juizão não ia marcar. Aqui eu falei, tem off, achei que foi falta, hein? Mas foi anotado assim para cima ali do jogador da Macaca. Canto direito, segura alguns segundos preciosos. Segue empatado o primeiro tempo, viu, Roger? 32 e bola rolando 0-0. Você ligado no futebol da CBN. O Londrina com 12 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Uma excepcional campanha do Londrina.
Uma folha de pagamento não tão alta assim, um time modesto fazendo um bom trabalho, muito em função esse corretíssimo cara chamado Adilson Batista, que eu sou fã. Bola aqui pelo meio de campo com Mandaca. Mandaca solta para o campo de ataque, tentando buscar o Leandrinho. Cortou a zaga da Ponte Preta. Rebote e volta lá pelo setor esquerdo do campo. Vem pegar a bola Fecim. Fecim dá o Arthur. Se atrapalhou. Roubou a bola. O ataque do Londrina vai bater de fora da área. O chute forte pela linha de fundo. Arriscou o Caprini, tiro de meta, Léo Torim. Arriscou como quis, né? Mas acabou não pegando muito bem na bola. Ele acabou tirando ali a bola do Arthur, canto direito, vacilou ali o lateral da equipe da Ponte. Foi mais com vontade do que com jeito, viu, Roger? Acabou jogando essa bola pela linha de fundo, tiro de meta anotado. Só um detalhe, você falou da torcida, né? Do momento do Londrina. Por mais que o Londrina não tenha uma média muito interessante, você mesmo confirmou, uma média de 1.900 torcedores aí por jogo, tem promoção, é a terceira pior média de público de toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas jogos em casa, o Londrina tem 7 vitórias, apenas 2 empates. Olha como é um pouco, é um contraste, né, entre a campanha do Londrina em casa e a torcida que faz presente, viu, Roger? É verdade, eu fui lá no site Senhor Gol do ótimo Rodolfo Brito. Ele apontou lá a média de público baixíssima de 1946. É média do Rio Branco de Americana da Série B do Campeonato Paulista. Você tá louco, hein? Tem que melhorar mais. O time merece mais torcida, hein, Gabriel Castro? Sem sombra de dúvidas, né? Brigando pelo acesso. Uma cidade grande igual Londrina, pô. E com um estádio também, né? Que comporta aí mais de 30 mil torcedores. Então, nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, promete aí mais torcedores. Vamos, Ponte! Setor direito do campo, Formiga driblou, vai pra cima, esticou demais a bola, se esforça todo o zagueiro pra evitar a saída. Ela sai, depois o Formiga tocou por último. Ela não chegou a sair, aí o Formiga chegou tocando por último, tiro de meta. E o Luca, para não dizer que não falamos de flores, foi lá e reclamou também com bandeira Fabrício Vilarinho da Silva. É FIFA de Goiás. A Ponte tá se mordendo de raiva do trio de arbitragem goiano, hoje escalado para o jogo no Estádio do Café em Londrina. 34 minutos de bola rolando, tiro de meta para o goleirão bater. Matheus Nogueira vai para a cobrança, inteirinho de azul, um belo uniforme do goleiro, que, como disse Léo Torim, tá tremendo, hein? A cara de assustado, hein? Tá assustado, esse cara já soltou 3, quase tomou um gol olímpico do Elvis, saiu caçando borboleta lá, Marcos contra o Manchester. Sorte dele, hein? O Manchester, né? É. Agora o Alisson, aniversariante da noite, que vai pagar a rodada de pizza. Ganhou o arremesso lateral, forçando a bola em cima do seu aniversário. Vai para a cobrança do arremesso lateral, Igor Formiga. Até a presença do 62, Elvis levanta a bola buscando o capitão da Ponte Preta. O Luca corta de cabeça, metendo para fora, Vilar. De novo lateral na ponta para a equipe da Ponte bater. Tempo passa, bola rola, a CBN marca. 35, primeiro tempo. Norte do Paraná, na tela. Progressista limpa a cidade de Londrina. O placar é este: Londrina 0, Ponte Preta também 0. Central da bola. Com gols de Marquinhos e Richarlison 2 vezes, o Brasil bateu a seleção de Gana hoje na França. Na próxima terça-feira, no último amistoso antes da convocação para a Copa, o Brasil pega a Tunísia às 3:30 da tarde no Parque dos Príncipes, em Paris. No YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, com imagens, você tem imagens do Estúdio CBN. Nós estamos aqui, todos nós escalados para levar para você o melhor som do futebol. Futebol alegremente sério da CBN. Aqui Léo Tonim, nosso pavãozinho, já fazendo corações, mandando beijos pra galera. E a Ponte desce pela direita, atenção, rolou Igor Formiga pelo meio, o Alisson vai fazer o gol do aniversário, bateu, defendeu, Matheus Nogueira. Quase a Ponte chega, tá amadurecendo o gol campineiro, Léo Tonim. Veio praticamente ali em 3 jogadas, né? O Elvis jogou pro Formiga já dentro da grande área no canto direito, que cruzou pra dentro. Na marca do pênalti acabou girando ali o aniversariante, né? E o Alisson, camisa de número 25, a bola acabou indo mais central, indo mais no meio. Dessa vez encaixou com confiança, não deu rebote ali o goleirão Matheus Nogueira, mas quase, e num golaço a Ponte abriria o placar. Olha, Gabi Castro, 63% da posse para Ponte, 3 finalizações para Macaca contra 2 finalizações do Londrina. A Ponte Preta teve aí 3 escanteios seguidos.
Macaca tá bem demais no jogo, já me atrevo a dizer que é melhor no primeiro tempo do que a equipe da casa. E tá correto, nos últimos 5 minutos a Ponte foi superior, lado esquerdo da Ponte voltou a aparecer na tabelinha do Arthur com o Fecim, foi até a linha de fundo, fez o cruzamento, depois o Formiga teve a tranquilidade de jogar para trás e aí a finalização do Olisson não pegou tão firme, mas foi uma finalização dentro da área para a defesa do goleiro do Londrina. Isso precisa acontecer mais. Elvis aparecer, Fecim, Arthur ir até a linha de fundo. A Ponte tem essa qualidade, é melhor e se fizer este gol seria merecido uma vitória parcial. Ponte começa a apertar a saída de bola do Londrina, forçando erros da equipe da casa, como agora. Já tirou por baixo. Atenção, levantou o Elvis, botou na grande área. Não chega a chegar na grande área porque Simon de cabeça mete para fora. Elvis pede desculpa porque ele se precipitou. Era uma jogada para cortar e puxar um pouco mais para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Toda forma tem escanteio, o quarto para a Ponte, Léo Toninho. É bem isso, ele pediu desculpa ao Luca, né? Corria lá no canto esquerdo, a bola talvez seria para ele, tentou um cruzamento, teve um desvio. Canto direito mais uma vez, o bate tudo, 6-2 Elvis pra bola. Daqui pra lá, Elvis, primeiro pau, a zaga tirou. Afasta, complementando o time do Londrina. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 38 de bola rolando, o primeiro tempo tá caído lá do outro lado. Jefferson, setor direito do seu campo defensivo. O árbitro não deu a falta, deu só lateral. Favorece a equipe Alves Celeste ao Tubarão. Você sabe por que é Tubarão, mascote, o Léo Toninho? Não sei. Porque não tem mar lá em Londrina, né? Não sei se você sabe disso. Então você pode falar por causa do mar e tal. Não vai me dar uma dessa, hein, Léo Toninho, por favor. Não tem. Um dia eu ouvi que Fernando de Noronha era no Rio. Tá. Se situa, Léo. A geografia deu uma chacoalhada. Se situa. O pessoal não acha escola, né? Um negócio meio doido. É o seguinte, o Londrina ele era um time que começou a vencer os times grandes do Paraná. E aí todo mundo se inspirou na primeira versão do filme Tubarão. E falou, o nosso time aqui é igual um tubarão, ele vai mordendo todo mundo. Mas o papão da Curuzu. Ele vai liquidando todo mundo, então acabou ficando tubarão. Time que vai mordendo, que vai ganhando, e aí ficou tubarão, tubarão, tubarão. E tá aí, o tubarão, né? Igual, como é que chama esse time lá, que é de Diadema, que joga a Série A1, fugiu, como que é? O Água Santa. O Água Santa é o Netuno, né? Pô, não tem mar lá em Diadema, mas é o Netuno, que é o rei dos mares, né? Mas Diadema, a cidade. A cidade. Tá legal. Isso aí mesmo. 39 minutos, conversa de louco, mas o jogo tá rolando. 0-0, quase 40. Se manda a Ponte, bola tocar na frente para o Luca. Corta por baixo, tira a zaga do Londrina. Quase 40, você vai ouvir o toque do eletrônico do Elton Grimaldi marcando, ouviu aí 40 minutos. Tempo, passa a bola, rola a CBN, Campinas marca. Mas que é Tubarão por causa disso, é Tubarão por causa disso. 40 minutos, estádio do Café, o placar é esse. Londrina. Tubarão, 0. Ponte Preta. A macaquinha mais querida do mundo, 0. Fábio Scheibe. Pelo grupo 3 da Liga das Nações da Europa, a Alemanha perdeu para a Hungria por 1-0. A Itália fez 1-0 na Inglaterra. A Hungria é líder do grupo. A Alemanha e a Inglaterra estão eliminadas da competição. Liderança do Ibope em Campinas e vem Ponte. Alves levanta a bola para a cobrança de falta. Ajeitou o Alisson pela direita. Matheus Silva entrou, bateu para fora do gol. Não é a dele. Se assustou com tamanha possibilidade depois da falta. Batida pelo Elvis, hein, Léo Toninho? Teve um desvio, né? Depois da cobrança de falta ali no meio ali. Praticamente na entrada ali da grande área. Não deu a impressão que ele tentou talvez ali chutar pro gol, né? Ele pegou muito mal na bola, por mais que tinha um Luca do outro lado, ele mais tentou um chute e errou do que propriamente um cruzamento, né? Um passe, perdeu uma grande oportunidade a equipe da Ponte de abrir o placar, só confirmando, viu, Roger? Cartão amarelo ali pro camisa 17 do Londrina, o Douglas Coutinho recebe amarelo. Jogo difícil do Londrina diante do Vasco, que estava pendurado, não encara a equipe carioca lá no Rio de Janeiro. Então temos 2 cartões para a Ponte e 1 para o Londrina.
E esse gol aí, perdido pelo Matheus, ele zagueirou, hein? Não tem desculpa ali, viu, Roger? Pode ser zagueiro, pode ser goleiro, lateral, ali cara a cara com o goleiro, né? Mete de chapa ali na bola, fez tudo que não poderia o zagueirão da Ponte, jogou fora do gol, chance desperdiçada, hein? Igor Formiga já perdeu um gol, Matheus Silva é outro que cara a cara desperdiçou, a Ponte vai bem na partida, mas quando chega não tá conseguindo balançar as redes. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ruxo pela ponta esquerda, toca de cabeça, tentando levantar a frente, corta de cabeça Formiga. O Alisson vai brigar por ela contra a marcação do Ruxo. Faz um strike pra cima do camisa meia dúzia. É bola para a equipe do Londrina bater. Ali pertinho do velho Hélio dos Anjos. Vai ferver o clima ali, o Alan Ruschel tá falando com o Hélio com o Ruschel. A torcida do Londrina fazendo aquela festa de um lado para o outro. Mas quem tá mandando no primeiro tempo é a equipe da Ponte. Sobre aquilo que falou o Léo Toninho há uns 10 minutos, Gabriel Castro, sobre a renovação do Hélio, a saída do Hélio. Você vê a possibilidade maior dele sair ou dele ficar? Enquanto isso vai sendo atendido o jogador da Ponte, o Alisson. Fora de campo, o jogo parado. Pois não, Gabriel? Acho bem provável, viu, essa renovação com o técnico Ponte Pretano, que chegou no finalzinho do Campeonato Paulista, né, retornando ao futebol paulista. Ele mesmo tinha dado uma declaração que não se enxergava mais neste mercado. Teve a oportunidade na Ponte. Primeiro turno bastante complicado, teve alguns problemas, mas conseguiu fazer esse encaixe, teve tempo, encontrou uma equipe, deu entrosamento, tirou a equipe da zona de rebaixamento e quem diria, né, que nós estaríamos falando em uma possibilidade de acesso, restando 8 rodadas. Uma vitória hoje deixa a Ponte a 5 pontos do G4, então faz um bom trabalho o Hélio dos Anjos e se ele quiser, a Ponte tem esse desejo, acredito sim, numa renovação para o ano que vem, que seria muito importante. Retoma a posse de bola a equipe da Ponte, Elvis, porém toca errado para o Arthur. Bola retrocedida para o Vilar, que começa pela equipe do Tubarão. Ponte chega incrivelmente a 64% na posse da bola, cara. 4 finalizações a 2. 4 escanteios a 1. A Ponte tá com tudo no primeiro tempo, só falta o golzinho. E as chances apareceram. E o Alisson não assusta, né, o Kaique França. Pois não, pois não. Faz tempo que o Londrina não assusta o Kaique França. Tem problema de criatividade. A Ponte fica com essa posse de bola que você citou, cria as oportunidades, mas não balança as redes. Voltou o Alisson com um toquinho, Léo Toninho. Ele recebeu uma pancada, né, numa disputa de bola, né, a bola acabou saindo pela linha lateral, mas o Alan Ruschel, na minha visão, deixou o braço. Não foi na maldade, mas poderia ter marcado ali talvez uma falta pra Ponte. Tá sangrando um pouquinho ali atrás no pescoço, tem que ficar esperto, senão precisa voltar, retocar, né, ali a toquinha, trocar talvez ali o uniforme, mas a princípio continua no jogo. E o engraçado é que ele entrou já tocando de cabeça, uma bola veio por cima, né? O cara acabou de fazer um curativo, já tem que usar a cabeça. E agora um impedimento no ataque da Ponte, Luca pegou, já estava em impedimento marcado pelo bandeira 1. Quem corre lá pelo lado direito do ataque da Ponte é o Fabrício Vilarinho da Silva, ele que é da FIFA de Goiás. Esse é o toque de 45 minutos, placar de 0-0. Já tem intervalo da CBN para você, tem central da bola com Marco Guarizo, que vai girar todas as informações com Fábio Scheibe, que vai pegar a opinião do Gabriel Castro, que vai trazer todas as análises para você. Placar de 0-0 e quem ataca agora é a equipe da casa. Jefferson tenta fazer o cruzamento, bate em Arthur, uma verdadeira barreira no lado esquerdo da Ponte. Elvis com ela dominada no grande círculo. Faltou pernas para ele agora, perdeu para o João Paulo. Já abre pelo setor esquerdo do campo. Atenção, desce GG. Faz a abertura de perna direita, soltando essa bola para o Leandrinho. Leandrinho vem escorando, desce pela ponta esquerda para Alan Ruschel de novo. Se encontrou com o Igor Formiga. Esses dois estão se encontrando demais. Mais uma falta, agora levou a pior o Alan Ruschel. Essa história não vai dar namoro não, hein, Léo Toninho? Mas eu tive a impressão que foi falta mesmo. Parece que vai no calcanhar ali do jogador da equipe do Londrina. Mas é um outro lance bobo, né? Estão se jurando, né? Aparentemente estão se jurando em campo. Exatamente. É o Formiga, é o Alisson também, mas talvez falta um pouco de calma pro jogador. Não precisa dar o bote. Aquele lance que você não dá o bote, só aguarda ali e faz a proteção ali da perna de chute do jogador, algo nesse sentido. O certo é que chegou fazendo a falta, confirmando 3 minutos de acréscimos aí nesse primeiro tempo. Canto esquerdo, falta importante, posse de bola para a equipe do Londrina. João Paulo para a cobrança, deixou pro GG, GG levantou na boca do gol, tocou Arthur, quase um alto gol do Arthur.
Ele mergulha para tocar de cabeça, assustou todo mundo aqui, não passava um sinal de Wi-Fi, Léo Toninho. E todo mundo ficou olhando, meio que praticamente aí torcendo pra bola só ir pra fora, a bola lambeu a trave direita, seria um gol contra aí pelos lados da Macaca, escanteio Londrina. Com 14 graus de temperatura em Londrina, cobrado o escanteio, volta o rebote para Leandrinho, que chuta de fora da área, muito mal, pela linha de fundo, essa bateu lá na cabeceira esquerda do Estádio do Café. 14 graus, esfriou demais lá, hein? Esfriou demais, 47:10, vamos até 48 minutos. Você ligado no futebol da CBN, continue interagindo conosco. Nosso WhatsApp 991869070, o TTT é o 19. Vai para a cobrança do tiro de meta, Kaique França, perna esquerda na bola, levanta, forte a cobrança dele, até a presença do Alisson, ganha por cima de cabeça a equipe do Londrina, colocada a bola no grande ciclo, derrubado o jogador da Ponte Preta, Matheus Silva, falta. E agora o Fábio Sanches reclamando um cartão para o árbitro da partida, dizendo que ele tem que usar uma medida igual. E ganhou no grito esse cartão o Fábio Sanches, que é bom também na pressão, hein, Léo Toninho? E tinha que chegar mesmo, né? Até porque os próprios jogadores da Ponte, né, estavam reclamando bastante, mas parece que deixou um pouco mais ali a sola, né, o jogador do Londrina. Na verdade, não foi nem ele literalmente foi, né, batendo ali no joelho. Esse lance talvez podia ser até revisado ali. Ele foi com uma certa maldade ali, o jogador do Londrina, talvez Leandrinho. Ele já se desculpe. Leandrinho, perfeito, ali o camisa de número 9. Recebe o cartão amarelo, amarelado o jogo e ainda parado, viu, Roger? Gabriel Castro, lance talvez pra VAR, hein? Olha, foi muito acima, a bola já tinha passado, eu acho que o VAR precisa chamar. O Pablo Ramon Pinheiro chama, porque a bola já tinha passado, o jogador do Londrina sobe com a sola da chuteira e acerta o joelho do jogador pontepretano. Não era uma disputa em que estava a bola já tinha passado, era uma bola rasteira, o jogador da Ponte já tinha, e ele vai com essa sola no joelho do jogador pontepretano. Pra mim é lance de expulsão. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA do Rio Grande do Norte, ele é o VAR no Estádio do Café. O árbitro da partida, Jefferson Ferreira de Moraes, está na cabine do VAR, olhando o lance que nós também estamos aqui na cabine da CBN analisando. Jogador do Londrina deixou a perna direita no joelho do jogador da Ponte Preta. O árbitro está falando com o árbitro de vídeo, volta para o campo, vai fazer o sinal do VAR, vamos ver se ele vai anular o cartão e vai expulsar o jogador do Londrina. Jogador da Ponte ainda caído, hein? Matheus Silva ainda caído. Ele anula o cartão amarelo e expulsa o jogador do Londrina. Uma jogada babaca do camisa 9, Leandrinho, que com certeza está ouvindo poucas e boas do torcedor do Tubarão, Léo Toninho. Exatamente, foi ali imprudente, né? Até no primeiro momento eu pensei, deve ter batido ali, pelo menos o lance que nós tivemos rápido no tornozelo, mas no replay, realmente ele foi imprudente ali, o Leandrinho, camisa número 9, talvez ele não foi para machucar, mas é um lance até feio, que poderia ser algo um pouco mais grave. Ele nem reclama, na hora do amarelo ele deve ter pensado, que bom, passei aí meio que leso na jogada, mas depois teve a revisão do VAR, realmente ele já sai com aquele semblante de tudo bem, tá certo mesmo, era pra expulsão. Expulso do jogo, ali o camisa número 9, talvez mais 2 minutinhos ali de acréscimo no primeiro tempo, mas pra Ponte tá interessante, faz um bom primeiro tempo e agora com um jogador a mais. E preocupa ver a situação do zagueiro pontepretano, porque com a sola ele gira, você vê que vira o joelho do jogador pontepretano, no momento ele já sente muitas dores, então preocupa, fica no gramado e reafirmo, ratifico aqui desde a primeira vez que eu vi a imagem. Expulsão corretíssima. Expulsão correta, merecia o cartão vermelho porque a bola não estava em disputa, perna muito alta e acaba virando o joelho do jogador pontepretano, que sai lesionado e está sentindo muitas dores ali, o Matheus Silva. Babaca e imprudente, Leandrinho, né? Porque tira um companheiro de profissão de campo, cara. Matheus Silva colocado na maca móvel nesse momento. Com 10 Londrina. O jogo que já era vencível para a Ponte, que está melhor no primeiro tempo, fica até mais fácil. Com 10 jogadores, um tempo inteiro Londrina. A história se repete, só que é o contrário. A Ponte no primeiro turno teve jogadores expulsos contra o Londrina, aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Bernardo, lateral direito, e se não me engano, o Gabriel Santos, atacante do Londrina, no finalzinho do primeiro tempo foi expulso, e agora mais uma vez o Londrina tem um expulso no final do primeiro tempo. E a Ponte vai jogar todo o segundo tempo com um jogador a mais, é fim de jogo no Estádio do Café.
Jefferson de Moraes de Goiânia, ele apita, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Londrina 0, Ponte Preta também 0. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Marco Guarizo. 10h22, finzinho de primeiro tempo, ou melhor, terminou o primeiro tempo no Estádio do Café em Londrina, 0 para o Londrina, 0 para a Ponte Preta, a Ponte que vai jogar todo o segundo tempo com um homem a mais. Daqui a pouco aqui no Futebol CBN você vai ter craque do jogo, comentário do jogo, a Central da Bola, o plantão esportivo trazendo a colocação dos dois times, tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho, fique ligado, Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroeme. Ponte Preta, Londrina. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. 44. Soraya é o imposto pro Brasil ficar melhor. Soraya é o imposto pro Brasil ficar melhor. Com Soraya presidente, vai sobrar mais do seu bolso e o Brasil fica contente, cortando um montão de imposto. Soraya é o imposto pro Brasil ficar melhor. Soraya é o imposto pro Brasil ficar melhor. Soraya 44. Presidente pelo União Brasil. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Você é uma idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não merece um presidente assim. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola. Ponte Preta, Londrina. Apresentação Marco Guarizo.
Intervalo de jogo no Estádio do Café, 0 para o Londrina, 0 também para a Ponte Preta. E agora a CBN escolhe o craque do jogo. Tenho certeza que você não vota no Leandrinho do Londrina, Gabi Castro. Com certeza, viu, Marco Guarizo? Que lance, né? Inacreditável, né? Com o próprio companheiro ali, um lance bobo no meio-campo, fora da disputa, sobe o pé e machuca um jogador da Ponte, né? Então, obviamente, não é o Leandrinho, não é ninguém do Londrina, porque eu gostei mais da equipe pontepretana. Olha, Guarizo, ele não apareceu tanto, mas quando ele aparece, tem qualidade. Então, meu craque do primeiro tempo vai ser pro Elvis, pela bola elevada que ele deu pro Igor Formiga fazer o gol. Ele deu um cruzamento pro Alisson de cabeça jogar com perigo. Ele quase fez um gol olímpico. É o homem das cobranças de falta da Ponte. Então, a bola precisa passar por ele. Ele tem essa qualidade e ele colocou um companheiro na cara do gol que poderia ter feito o gol. Então, precisa ser mais participativo. É um jogador importante, mas ele é decisivo. Então, por este motivo, quando ele apareceu, ele foi muito bem. Elvis foi o melhor da Ponte na primeira etapa. Pela atuação em campo, é eleito pelo Gabi Castro, o craque do primeiro tempo, Elvis, e pelo figurino é eleito também pelo Léo Tonin. Vamos para mais um intervalo, rapidinho a gente já volta com muito mais de Londrina 0, Ponte Preta 0, Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento, super oferta Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Ponte Preta, Londrina. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Vem pra Caroene. Só na Caroene você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caroene você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caroene. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Ponte Preta, Londrina. Central da Bola. Apresentação Marco Guarizo. 10h31. Londrina e Ponte Preta empatam 0-0 e a gente vai saber como foi esse primeiro tempo com Gabi Castro. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação.
Bom, primeiro tempo, Gabi Castro, com uma Ponte Preta até surpreendente na postura para cima do Londrina. Pode-se dizer que sim, Guarizo. Na verdade, eu acho que a equipe do Londrina não conseguiu dar aquele ritmo que esperava-se e que a torcida também, que compareceu em bom número, acreditava. Então a gente viu um início que até o Londrina ficou com a posse de bola, então avançou a sua marcação, a Ponte com muitas dificuldades na sua saída de jogo, mais uma vez com o Kaique França, com o Matheus Silva, com o Igor Formiga. É um problema crônico dessa equipe que tem dificuldade nessa saída de bola e muitas vezes insiste nela. Isso é um problema. Então o Londrina sabia disso, colocou muitos homens ali no seu setor ofensivo e aí a Ponte tinha dificuldade para sair jogando. Em duas ocasiões o Kaique França precisou trabalhar, mas através de erros então do sistema defensivo da Ponte e nem tanto de criação do Londrina. A partir dos 15 minutos o jogo começou a mudar. A Ponte percebeu que o Londrina não atacava tanto, fazia essa saída de bola, mas não era uma equipe tão criativa. E aí você vai dando ânimo e moral pro seu adversário. A partir do momento que a Ponte fala, epa, peraí, tudo bem, você é o quinto colocado, você tá jogando em casa, mas você não tá jogando bem, você não tá me pressionando tanto, você quer jogar no meu erro. Então, eu vou ficar com essa posse de bola e eu vou jogar um pouco mais pro ataque. Aí o Arthur começou a aparecer pelo lado esquerdo, fez uma jogada com o Fecim, o Elvis deu uma elevação de bola pro Igor Formiga, que acabou perdendo o gol, o Luca, na base da vontade, da raça, tenta dali, teve uma oportunidade, quase marcou de cabeça, teve um lance quase gol olímpico do Elvis na cobrança de escanteio. Então a Ponte, ela tinha dificuldade para chegar, mas através ou de cobrança de falta ou de cobrança de escanteio, começou a assustar, começou a gostar do jogo. Tanto é que em determinado momento do primeiro tempo o Roger chamou a atenção, 64% de posse de bola. Então, por uma equipe visitante que teoricamente poderia jogar neste contra-ataque, já que o Londrina queria essa vitória, é algo que chama atenção. A posse de bola ficou com a Ponte e as principais oportunidades ficaram com a Ponte. Igor Formiga perdeu o gol e depois, numa enfiada de bola, acabou sobrando ali pro Matheus Silva, que ao invés de chapar pro gol, para fazer o gol mesmo e ir pro abraço, acabou chutando todo torto, todo errado e desperdiçando o que poderia ser o gol pontepretano. Acho que pro segundo tempo, um jogo completamente diferente pela expulsão do Leandrinho, atacante que passou pela Ponte em 2015, a Ponte jogando com um a mais, é uma Ponte que acho que deve ficar mais com essa posse de bola, já ficou no primeiro tempo, então acho que neste segundo a Ponte vai querer continuar com essa posse de bola, sempre explorando a velocidade do Olisson, que é esse efeito surpresa, então o Elvis distribuindo o jogo, ora por Arthur do lado esquerdo, ora pro Formiga do lado direito, e o Olisson aparecendo próximo do Luca, e é um Londrina que deve ficar mais fechadinho, mas que deve sair no contra-ataque. Se conseguir segurar este 0-0, aí a partir dos 35, mesmo com um homem a menos, deve pressionar a Ponte. Tô esperando um jogo assim, mas que continua um jogo aberto e bem movimentado, viu, Guarizo? Gabi Castro e o comentário do jogo de até aqui, Londrina 0, Ponte Preta também 0. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273 3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Central da Bola. Aqui na Central da Bola, para o Egídio Machado em Aracaju, para o Fernando Castro, como é que chama esse aqui? Thielis Walkers, tá? Ô, louco, juiz ladrão, queria o quê? Que arrancasse a perna? Walkers. Ao Gustavo Magalhães também, pessoal acompanhando a gente pelo YouTube, os times estão voltando, mas rapidamente o Fábio Chaib pode conferir pra gente a situação de momento de Ponte Preta e Londrina nessa Série B, nessa abertura de rodada ou nesse meio de rodada, né, Fábio? É verdade, Guarizo, 5 jogos já realizados pela 31ª rodada. Neste momento, a Ponte Preta está indo a 41 pontos na 9ª colocação e o Londrina ainda brigando e sonhando com o G4.
Tá indo a 46 pontos na 5ª colocação, Guarizo. Portanto, não chega ao Vasco, né? E agora, para o segundo tempo de Londrina e Ponte Preta, os times já estão de volta ao gramado do Estádio do Café. A Ponte Preta com um jogador a mais. Todas as emoções aqui na CBN Campinas. Com você, Roger Williams. Alô, torcedor, vamos nessa pra todo o segundo tempo. O Elvis tá falando, dá pra gente ir de carona com ele? Vamos ver. Se Deus quiser fazer o gol e sair daqui com a vitória. Elvis falando aí com o Premier, com o Sport TV. Grande maestro da Ponte, quando ele pega na bola e coloca com inteligência, a Ponte sempre arma uma coisa importante contra o Londrina. Vai começar o segundo tempo. Londrina com um jogador a menos, a expulsão do Leandrinho no finalzinho do primeiro tempo. Macaca vai dar a partida ou é o Londrina? É o Londrina quem vai dar a partida. Caprini pega a bola, camisa 11, à esquerda Londrina, à direita Ponte Preta. Torcida veio fazendo a sua festa para a equipe do Londrina, a torcida da Ponte presente também. A Ponte mexeu, não deu para o Matheus Silva, hein? Não deu para o Matheus Silva aquela entrada irresponsável do babaca do Leandrinho. Mexeu a Ponte, já informação, porque vai começar o segundo tempo. Para você ligado na CBN em toda a região metropolitana, em parte do interior do estado de São Paulo, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN. Ponte Preta, Londrina. Futebol, vamos CBN. Alô, torcedor, vamos nessa, bola rolando, 31ª rodada, Estádio do Café, Londrina 0-0 e mexeu a Ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Não deu mesmo ali pro camisa 4, Matheus Silva. Não voltou aí do intervalo. Saiu 4, Matheus Silva. Entrou 39, Guilherme Souza. Guilherme Souza, portanto, com a 39 no jogo neste segundo tempo. Gabi Castro, em termos de características, muda algo no setor defensivo da Ponte? Não muda. Eu acho que o Matheus Silva tem mais qualidade, tem mais entrosamento em relação ao Guilherme, que é um jogador que chegou recentemente, fez boas partidas, precisa de ritmo de jogo, mas com um homem a mais, essa saída de jogo não deve acontecer com o Guilherme, deve acontecer com os homens de meio campo, então a Ponte não deve ter nenhuma perda. A Ponte fora de casa é um time que é muito vazado, né? 21 gols sofridos fora de casa, marcou só 11. Aliás, fora de casa, aproveitando as estatísticas da Ponte Preta, né? Vive um jejum longo aí, né? 6 partidas seguidas sem vencer fora de casa. Só conquistou 11 pontos, longe do Moisés Lucarelli, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, jejum e tudo mais, mas o que mais chama atenção são 21 gols tomados fora de Campinas. Por isso, a importância do Guilherme Souza entrar ligadão na substituição. Matheus Silva, que fazia um bom primeiro tempo. 1:47 de bola rolando, você ligado no futebol da CBN. 0-0 o jogo, a Ponte com um a mais. Você participando, interagindo com a gente, 991869070 e pelo YouTube, CBN Campinas e Esporte CBN Campinas. Digite aí, encontre, os 2 canais estão ao vivo com imagens para você. Lá vem ele, Guilherme Souza, bate da defesa direto para o contra-ataque, buscando o Fecim, quarta tira, a defesa sobe, Simon para tirar dali, rebote voltou no setor intermediário, mais pela ponta direita, para a equipe da Ponte Preta com o Formiga toca a bola pelo meio, o Amaral devolve atrás, recomeça o jogo com o Guilherme Souza, triangula a jogada com o Fábio Sanches, Fábio toca essa bola curtinha até a presença do Léo Naldi, Léo já soltou essa bola para Arthur retrocedeu para o Fábio Sanches, triangula a jogada para Guilherme Souza, o Guilherme tem condição de sair para o jogo, toca de perna direita, abrindo essa bola para o capitão, Luca vem aqui atrás buscar como se fosse o meio da equipe da Ponte, devolve a bola para o grande círculo, onde está o Fábio Sanches, Fábio já está no campo de ataque, rompe a linha divisória no meio de campo, descarrega essa bola, vem buscar o camisa 62, Elvis, abre pelo setor direito do campo, soltando para Igor Formiga, que perde a bola, Alan Ruschel toca essa bola à frente para Caprini, estica a perna, mas não consegue dominar, sai para o jogo o time da Ponte Preta. 3 minutos de bola rolando, futebol segundo tempo.
Eu tenho a impressão que esse gramado tem algumas falhas, algumas irregularidades, né, Toninho? Tem essa impressão também, viu, Roger? Mas talvez pode ser o plantio, talvez mais o plantio do que propriamente algumas ondulações. Mas ó, dá pra ver na região central que tem uma graminha mais nova, então pode ser que a bola dê uma pingadinha. Não sei se está um clima muito seco lá no Paraná também, mas o certo é que a princípio a bola tá rolando até bem, viu? 14 graus a temperatura no norte do Paraná, em Londrina, onde acontece essa partida importante pra Ponte. Partida decisiva. Se a Ponte vence, fica a 5 pontos do G4. Se Londrina vence, entra praticamente no G4 porque faz a mesma pontuação que o Vasco da Gama com 48 pontos. Mas a Ponte, ó, tá de olho no 45, hein? E 45 é um número mágico. Se a Ponte chega, a vitória vai aos 43, fica 2 de fazer 45. E 45 é aquele limiar seguro, né? É a segurança que não cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. E vem Macaca, ponta direita, ela vem Fecim. Atenção, domina essa bola, tocou pro cara que tá fazendo aniversário. Alisson faz a finta, outra bate pro gol. Bateu na zaga, voltou para ele, tentou se desvencilhar e não consegue. Vilar tira dali. Que linda jogada, Léo Toninho. Boa jogada mesmo ali. O camisa 25 no canto direito ameaçou uma vez, passou no meio ali praticamente de 2 marcadores, ameaçou depois, apareceu ali o Vilar, camisa número 3, conseguiu o drible, uma batida meio ali caindo de qualquer forma, pedir até um toque ali de mão, um possível pênalti. Grande jogada do camisa 25, ia ser um golaço, viu, Roger? O Alisson que tá jogando de toquinha desde o primeiro tempo. Ele fez uma finta, outra finta, o chute seria horrível, né? A sorte que bateu no jogador do Londrina, eu ia falar Marília, até porque parece o uniforme, né? Mas como parece, agora que eu tô reparando, alguém se inspirou em alguém aí. Eu não sei quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, mas alguém copiou de alguém. Só que aí, quase que na sorte, a Ponte até leva um pênalti do chute errado do Alisson, aniversariante. E vem de novo a Ponte. Guilherme Souza acertou direito, usa a perna direita, tocou para ele de novo. O Alisson faz uma espécie de pivô, tocando essa bola para Igor Formiga. Passe curto com o Elvis, voltou com o Igor Formiga, devolve mal. Forte demais o passe para o Alisson. Tenta bater a carteira do Vilar. Vilar chegou, linha de fundo quase, deu escanteio de graça. Ele é obrigado a bater essa bola pelo setor esquerdo do campo. Abre com o Alan Ruschel. A Ponte vai apertando na marcação, tem uma a mais. É hora de sobrar, Ponte Preta. Tem que sobrar Ponte nesse gramado do Cafezão. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 5h50, futebol líder de audiência em Campinas. Na coordenação do Super Rafael Pio, você acompanha Metade do Café. O placar é esse: Londrina 0, Ponte Preta 0. Central da bola. Rogério, você falou do Marília. O Marília está na semifinal da Copa Paulista 2022. Enfrenta a Portuguesa amanhã. Na outra semifinal, o São Caetano pega o 15 de Piracicaba. Futebol, vamos CBN. Existe futebol e fortíssimo no interior do estado de São Paulo. A Portuguesa contra o Marília. Maquilusa na Copa Paulista, que dá vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E Copa do Brasil também. Pode optar, né? O campeão, ele opta ou pela Copa do Brasil ou pela Série D do Campeonato Brasileiro. 6h40, Gabriel Castro, como começa o segundo tempo, 0-0. Mais uma vez, como nós esperávamos, né? Com a Ponte com a posse de bola, pressionando, tem um homem a mais, já que o atacante do Londrina foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Já teve oportunidade com o Alisson de balançar as redes, é o efeito surpresa, né? Eu falei, é um jogador de meio campo que tem essa velocidade, essa versatilidade para chegar na área, falhou na finalização. Então é a terceira vez que a Ponte desperdiça uma oportunidade para abrir o marcador e, claro, precisa tomar cuidado com o contra-ataque do Londrina. 22h45, hora esportiva do Brasil. Lá vem Londrina pela direita, tentativa do Jefferson, levanta, afasta a zaga, tira dali. Quem tava de fator surpresa era o camisa 4, hein? Simon chegava lá. 7h27, futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Ponte tem arremesso lateral para bater no campo defensivo. Arthur servindo até o Fábio Sanches, vira com o Guilherme. Guilherme vem pro jogo.
É o Amaral por lá, agora sim o Guilherme, tocou, passadas largas, pernão do Guilherme Souza, setor direito, empurra a bola para Igor Formiga, faz a proteção, vai para cima, gruda a bola em seus pés, faz jogada de futebol de salão, retrocede, abre a bola de novo aqui atrás, recomeça o time da Ponte Preta, lá vem o Fábio Sanches, tudo isso com 8 minutos, tá 0-0 o jogo, a Ponte vai chegando a 41 pontos, empate é bom fora de casa, especialmente contra o Londrina, mas a Ponte tem uma a mais, tem que apertar a Ponte Preta. Tem que sobrar a Ponte Preta nesse gramado do Cafezão. Bola com Guilherme Souza. Faz o break, espera demais. Pensa a jogada, ninguém aparece para marcar. Ele vai curtindo uma de volante. Já solta essa bola pela direita para Igor Formiga. Igor tá meio perdidão no jogo, hein? Impressão minha. Tá voltando agora. Foi presa fácil para Alan Ruschel, tem arremesso lateral para ser batido. Atenção, Ponte vem, setor direito do campo, bola muito forte pela direita, não pega o Alisson, chega o goleiro, abafando o Matheus Nogueira por baixo. Faz a proteção, firme, segura, é com ele, Léo Tonin. Ficou sim ali com a bola ali, o Matheus Nogueira parece que um pouco mais atento neste segundo tempo, né? Também a equipe do Londrina tem um a menos, precisa de um pouco mais, uma atenção redobrada. A gente já percebe os torcedores do Londrina já um tanto ali impacientes, né? Com o time, a Ponte avançando um pouquinho ali a marcação. Daqui a pouco, deixa eu só completar com um dado interessante, viu, Roger? Claro. Isso porque, com relação aos jogos que a Ponte faz com os adversários que estão à frente dela, né? Basicamente tem um Londrina hoje e o Cruzeiro, né, na próxima quarta-feira, os dois próximos jogos. Já ganhou do Vasco, do Bahia, do Sport. Acabou empatando com o Ituano e perdeu do Grêmio no comecinho desse segundo turno por 2-1, até fez um jogo interessante. Mas basicamente a Ponte em 5 jogos contra esses adversários da frente, né, que ficam à frente da Ponte, 3 vitórias, um empate, uma derrota, 66% de aproveitamento. Vai bem a macaca contra esses adversários, viu, Roger? E agora o Arthur se vira para colocar essa bola para fora. A marcação do Caprini para cima dele. Ele foi obrigado a colocar arremesso lateral. O próprio Caprini veio cobrando o arremesso. Volta pela direita para Jefferson. Levanta na boca do gol. Ameaçou tirar, tirou mal o Formiga. Aliás, ele não tirou. A bola sobrou com o GG, setor esquerdo. Lá vem Londrina, levanta primeiro pau. Tira dali por baixo. Guilherme Souza de perna direita. Rebote volta para Alan Ruschel. Não pode tomar pressão do Londrina com jogador a mais. Tem que pressionar você, Ponte, não tomar a pressão. Toque de 10 minutos, tempo passa, a bola rola, a CBN em Campinas marca. 10 minutos. Etapa final de jogo no Estádio do Café. O placar é esse. Londrina. 0 para o Tubarão. 0 para a Macaca. Fábio Scheibe, central da bola. Amistosos internacionais nessa sexta-feira. O Japão fez 2-0 nos Estados Unidos. O Uruguai perdeu para o Irã por 1-0. Em andamento, com 2 gols de Messi, a Argentina vai bater em Honduras por 3-0. Futebol do CBN. WhatsApp da equipe de esportes da CBN Campinas, 991869070. 10h51. Gabriel Castro comenta 0-0 jogo. Olha a Ponte. Arthur domina a ponta esquerda, chegou linha de fundo, rolou pra trás, é pra Fecinha pra fazer, bate em cima do zagueiro. Demorou demais ou impressão minha, Léo Tonin? Demorou demais, né? Teve até uma posição irregular ali anotada, não sei se ele já ficou com aquela expectativa de um possível impedimento, algo nesse sentido. O jeito que pegou, parece que olhou pra baixo, chutou na frente ali do marcador. Sorte da Ponte, né, e do Fecinha ali, que a posição já havia sido marcada de irregularidade. Pois não, Gabriel? É uma Ponte que joga melhor do que o Londrina, porque tem um homem a mais, fica no seu campo de ataque. Surgiu uma oportunidade com o Alisson, que é um jogador que cai para o lado direito. Você falou que sente o Igor Formiga perdido, né? Porque é um lateral que consegue atacar, ele tem essa velocidade, só que não tem com quem tabelar. Quem tá caindo por ali é o Alisson. Então o Elvis é um jogador que pode ficar por ali também. O Fecim tá jogando aqui do lado esquerdo. O Luca é um jogador que pode ajudar o Igor Formiga. É uma Ponte que está sendo protagonista neste segundo tempo. Fica com a posse de bola, mas precisa finalizar mais. Precisa fazer mais jogadas até a linha de fundo. Tem esse jogador a mais. Joga melhor, mas precisa colocar logo essa bola nas redes, porque por enquanto só tá perdendo as oportunidades. E agora um choque de cabeça. É o jogo do choque de cabeça, hein? Fábio Sanches com o atacante do Londrina, pior para o atacante do Leque, mas já se levantou, tá tudo bem com ele. O próprio Fábio vem com a Ponte Preta trazendo a Macaca para o jogo, vira para Guilherme Souza, setor direito do campo defensivo, já está no campo de ataque depois do passe que fez para Igor Formiga, domina, ele recepciona o passe e volta de novo para Guilherme Souza, usa a perna direita, soltou no comando para o Alisson, tabelou a bola de novo com Formiga, tenta passar na marcação de 2, gruda a bola em seus pés, 2 a marcá-lo, se perde com bola e tudo pela linha de lado, Formiga não tá legal. 12:38, lateral para Alan Ruschel bater. A Ponte, se ganhar, praticamente garante o primeiro objetivo na Série B, a permanência na divisão. Não são ainda os 45 pontos
buscados, né? Aquele objetivo final de 45, o número mágico é 45, mas vai a 43 e ficaria muito perto desse objetivo. E quem diria, hein? Ficou tanto tempo na lanterna da Série B e agora lutando inclusive para chegar perto do Z4. Futebol é emocionante por causa disso. E vem o Amaral trazendo a ponte, inversão boa para Fecim. É outro que tá dorminhoco, hein? Foi matar no peito agora. Se atrapalhou todo, mas ele volta, insiste pelo lado esquerdo, levanta, tira a zaga do Londrina, colocando para fora, arremesso lateral na ponta esquerda, lateral para Ponte bater, ponta esquerda, vai para a cobrança do arremesso, Arthur, já cobra até a presença do Elvis, dominando pelo setor esquerdo, toca a bola pelo meio aqui no grande ciclo para Guilherme Souza, vem na marcação para cima dele do Caprini, ele usa a perna direita, tocou a bola no comando para o Alisson, aniversariante de hoje, devolve pela direita para Igor Formiga, tabela com ele, o Alisson pelo setor direito do campo, 2 a marcar a bola tocada por último pelo jogador do Tubarão, lateral, ponta direita para a equipe visitante bater, 14 graus a temperatura em Londrina, daqui a pouco as estatísticas para você. A Ponte permanece com mais de 60% da posse da bola. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Em ponte de novo, Guilherme Souza, só ele com a bola, hein? É aquele cara que você convida para jogar futebol, geralmente ele é o reserva. É o dia que ele pega para jogar, rapaz do céu, ele se desmarca toda hora, pede passe, fica com ela. Todas as bolas passando pelo pé do Guilherme Souza. A Macaca vem insistindo, já está pelo setor esquerdo agora com Elvis. Elvis vai tocar lateralmente a bola para Arthur. Lado esquerdo do campo, perna esquerda tocando para Fecim. Fecim tocou para Leonardo, de grande lance, invadiu a área, vai pintar o primeiro. Rolou, é para fazer, bateu o Luca, é gol! Ele, sempre ele, o matador, Luca, camisa 10. Ele não perdoa. Luca marca pra Ponte e faz explodir a pátria Ponte Pretana em todo o planeta na marca de 14 minutos. Que jogadaça! Começa com o Elvis, toca para Fecim, passa na ultrapassagem Leonardo, fator surpresa, pela ponta esquerda entra, serve, que assistência, Lucas chega, matador, o cheiro do gol, enfiando a perna direita pro fundo do gol de Matheus Nogueira. Ponte 1, Londrina nada, o que vale é o detalhe, conta aí, Léo Torinho. Vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Matheus Nogueira, jogadaça do Fecim. Tirou no corpo, conseguiu ver muito bem, enfiar uma bola ali pro Leonardo, que completa hoje 40 jogos com a camisa da Ponte Preta, o jovem aí de 21 anos, ele que acabou sendo revelado pela categoria de base, muito inteligente, chegou ali no espaço, invadiu a grande área ali no canto esquerdo, estão fazendo uma possível revisão ali de um lance de impedimento do Leonardo, que pra mim não, lance normal, olhou pra dentro da grande área o camisa número 5, olhou pra marca do pênalti, o Luca, na posição que tem que estar, como capitão, como atacante da equipe, colocou a bola pro fundo das redes, fez muita festa, mandou beijos ali pros filhos, pra esposa. Que momento, Roger Williams tá na frente a Macaca. Agora Londrina 0, Ponte Preta 1. Alô G4, eu tô chegando. A Ponte vai a 43 pontos, pertinho dos 45, aquele número mágico, e vai espantando o fantasma de rebaixamento definitivamente na marca de 31 rodadas. E agora começa a dar uma piscadinha pro G4. Aquela paquerada, já que hoje é sexta-feira à noite. A Ponte tá na balada e tá piscando pro G4 e o G4 tá piscando pra ela. 17 minutos. Gabriel Castro, Lucas, sempre ele, vai pra rede de novo, a Ponte na frente. Placar merecido, né? Porque a Ponte era superior no segundo tempo, a gente falava dessa pressão que precisava aparecer o Elvis, o Fecim, e a movimentação aconteceu. Jogada bem trabalhada, de pé em pé, que começou com o Elvis, passou pelo Fecim, viu muito bem a passagem do Leonardo, efeito surpresa, estava sumido no jogo até agora, invadiu a área, cruzou rasteiro pro gol do Luca, gol merecido, 1-0 Ponte,
precisa continuar. Tem um homem a mais, joga mais do que o Londrina. Fábio Scheibe, é possível dizer que esse gol é um gol de equipes de camisa com a faixa no peito, porque ajuda o Vasco também esse gol da Ponte, hein? Gol do Vasco também, Roger, é verdade. A Ponte está subindo a 43 pontos na 6ª colocação, a 5 pontos do próprio Vasco, que é o último time no G4 do Brasileirão da Série B. 14º gol dele na Série B, 20º na temporada. Quem segura esse Luca? Essa Luca dependência que a Ponte tem, essa dependência é boa demais. 18-23, a Ponte insiste, tem uma a mais, tem que apertar, tem que amassar, não pode ter dó, não pode perdoar. 18-32, bola aqui atrás para o Fábio Sanches, segundo tempo 1-0 Ponte, toca essa bola para Amaral, levantou a frente para Luca, Luca contra o goleiro Matheus Nogueira, vai nela, o goleiro faz a defesa. Mas tinha impedimento já marcado pelo Bandeira, que corre do lado de lá. Como é que é o nome dele, Léo Tonin? Thiago Gomes da Silva. Levantou ali o seu instrumento, auxiliar número 2. Tô atento aqui, hein? Tô atento, hein? Mas olha, Deus é justo pra roupa do Bandeira também, viu? É que só corre de lateral, hein? Mundo, Léo Tonin, repara. O cara é um atleta, né? Você está reparando na indumentária de todos nós aqui também? Não, a gente tá sentado, né? Mas o Bandeira, ele corre, né, cara? Então ele só corre na lateral. Eltinho, você tá muito bem, hein? Tem o nosso operador muito agora bem, também. Eltinho. Elton Grimaldi. Elton já é mais despojadão, né? Ele é o nosso um personal stylist, Léo Tonin. Repara na vestimenta. Olha o Douglas Coutinho, saiu, vem aí a alteração na equipe do Londrina. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança pelos lados de Londrina. Saiu 17, Douglas Coutinho. 17, Douglas Coutinho. Deixou o gramado e entrou o Danilo Peu, mais conhecido como camisa 7. Peu, viu, Roger Williams? Peu, camisa 7, sangue novo na equipe de Adilson Batista. Colocou um atacante sangue novo, mas a verdade é que não cria a equipe do Londrina. Já já o Gabriel Castro vai falar mais sobre isso. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 20 minutos. Estádio do Café. Tanto tempo depois, a Ponte está vencendo fora de casa. O placar é esse. Londrina 0, Ponte Preta 1. Fábio Scheibe. E nessa sexta-feira, com gols de Marquinhos e Richarlison 2 vezes, o Brasil bateu a seleção de Gana na França. Na próxima terça-feira, no último amistoso antes da convocação para a Copa, o Brasil pega a Tunísia, às 3h30 da tarde, no Parque dos Príncipes, em Paris. Futebol Globo CBN, você ligado aqui com a gente. Gabriel Castro, que eu disse há pouco, é que o time no Londrina tem um a menos e também não se esforça muito para criar alternativas de ataque, né? Não faz um grande jogo, já não fazia quando era 11 contra 11 e depois da expulsão fez menos ainda, né? Só se limitou a defender e a Ponte, com a qualidade, com o toque de bola, chegou ao seu gol. Agora atrás do marcador deve se soltar um pouquinho mais, tirou o Douglas Coutinho, que correu uma barbaridade, aquele atacante de ponta que marca lateral, então correu muito, voltou e aí agora é substituído pelo Peu, que é um jovem, apenas 19 anos, para dar mais correria, para poder reforçar então este ataque. A Ponte precisa tomar cuidado porque aos poucos o Londrina vai gostar do jogo, vai pressionar a Ponte e aí vai sobrar espaço para a Ponte poder contra-atacar e quem sabe fazer o segundo gol e matar o jogo. Tubarão, 9º colocado no ranking dos donos da casa, 45 pontos que disputou no Cafezão, ganhou 27, hein? 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, está conhecendo a terceira derrota, fez 20 gols, sofreu 14 com esse. É um time que começou a rodada na 5ª posição, mas se fôssemos computar apenas os jogos em casa, é o 9º colocado, ou seja, não faz uma campanha tão bem assim, jogando no Estádio do Café, o famoso Cafezão. 22 minutos, estamos quase rompendo a marca da metade do segundo tempo. Caído, camisa 7, Danilo Peu, falta pra cima dele, o árbitro vai lá em cima, vai conferir se tá tudo bem com ele. O Arthur tá ajudando ele a se levantar, vamos ver se é um lance para análise mais apurada e quem sabe de VAR. Para você no lance, Léo Tonin, para mim é uma falta normal. Talvez se não tivesse amarelo o Arthur, ele recebia agora, né? Olha como a arbitragem é daquele jeito, mas para mim também é um lance normal. Lance normal ali, camisa número 15, né? Acabou fazendo a falta no jogador do Londrina, 5 pra bola, hein? Ali o João Paulo, capitão do time, se prepara pra cobrança. Vou dar uma passadinha nos penduradinhos aqui da equipe do Londrina, Nogueira, Simon, Ruschel,
Mandaca, GG, Coutinho, Matheus Lucas. Também um exército, hein? Londrinense pendurados. Deixa eu ver se alguém aqui tá fora do próximo jogo. Não, ninguém, né? Ninguém. Douglas Coutinho. É, o Douglas Coutinho. Não, e o Leandrinho, óbvio, que foi expulso, né? E o Douglas Coutinho também, verdade. Ele já tinha amarela, que ele já saiu, então eu olhei na minha papeleta, ele já não estava mais. Já estava o Danilo Peu aqui no seu lugar. Próximo jogo do Londrina simplesmente contra o Vasco, né? Quinta-feira, em São Janu, Vasco e Londrina, cara. Será que vai pegar fogo esse jogo? Porque se o Londrina ganha do Vasco lá dentro, volta a embolar tudo de novo. A briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, que tá emocionante. 23:32. Você ligado no futebol da CBN. Falta no campo defensivo. Vai para a cobrança, Fábio Sanches. Perna direita, parte, levanta para o câmbio de ataque. O Alisson tenta subir de cabeça, mas quem ganha é Vilar. Vilar toca a bola à frente para Mandaca. Vem pro jogo. Tenta bater a carteira. O Alisson toca mal. Mandaca pelo lado esquerdo. Valeu a pressão do Alisson. Ganha a lateral na ponta. A equipe da Ponte Preta. Lá pelo lado de lá. Lado direito do campo de ataque. 23:58, quase 24. Cobrado arremesso lateral. Vem buscar a bola aqui atrás o capitão Luca. Autor do gol, o capitão, sempre ele. 14 gols da Série B, 20 na temporada. Luca, dependência, e uma dependência boa que a Ponte Preta gosta de ter. Retroceder a bola para Kaique França, jogando de vermelho. Hoje usa a perna esquerda, levanta para o campo de ataque. Mata no peito, jogador João Paulo. Tenta escorar pela direita, ganha a parada. Caprini vem para cima, 2 a marcação. Escora, apenas escora o jogador do Londrina, camisa 20, Fecim. A bola vai para fora, o árbitro vai dar a falta, hein? Bola para a equipe da casa, Fecim estava na marcação, cumprimenta a Mandaca, que não gostou, obviamente, da marcação mais forte. Bola já colocada em jogo mais uma vez para a equipe do Londrina, e tenta descer pelo setor direito do campo. Caprini está por lá, não tem proteção, a Ponte tem uma mais, isso está valendo muito para a Ponte no segundo tempo. Só tem jogador de preto. Só tem jogador de preto em tudo quanto é lado no campo. Já estava bem postada no primeiro tempo. Com um jogador a mais, então, está sobrando na etapa final. A Macaquinha vencendo pelo placar de 1-0. E você vai ouvir a marca, ouviu a marca de 25. Elton Grimaldi marcando comigo. O tempo passa, a bola rola. CBN marca. Estádio do Café, 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar é esse. Londrina 0. Ponte Preta. Luca aos 14 fez. Ponte 1. Fábio Scheibe. E neste final de semana, a Série C define os times que subirão para a Série B do ano que vem. O ABC de Natal já garantiu sua vaga. Restam 3 vagas. Mirassol e Botafogo de Ribeirão estão vivos pelo acesso e jogam pelo empate em seus jogos. No domingo, o Mirassol pega a Aparecidense em casa e o Botafogo encara o Volta Redonda no Rio de Janeiro. A equipe do Londrina tá jogando bem, mas a saída de bola da Ponte impressionante, né? Que dificuldade que a Ponte tem no jogo. Mais uma vez, saída errada, dando a possibilidade agora do Londrina, depois de cometer a falta, colocar essa bola na área. Isso é algo que precisa ser corrigido. A Ponte não consegue sair jogando com qualidade. Tem uma falta ao time do Londrina para bater na ponta direita. Vai tomando licença para fazer a cobrança Alan Ruschel, experiente atleta da equipe Alviceleste do norte do Paraná. Vai Caprini agora para a cobrança. Vai de perna canhota, atenção. Kaique França, guarda-chuva aberta aí, garoto. Ele bota Elvis no bico da grande área para fazer a proteção. O único homem da barreira. Chegou mais um agora para fazer a proteção. A Ponte faz alteração no jogo, hein? A Ponte alterou, já Léo Toninho vai fazer a confirmação pra gente. Camisa 70 vem aí. 26:49, falta para a equipe do Londrina. Momento de expectativa no cafezão. Parte Caprini para a bola, levantou, subiu de cabeça. Guilherme Souza tirou, rebote, voltou lado esquerdo do campo. Ajeitou para bater pro gol. GG bateu, carimbou a defesa alvinegra. E a bola vai para fora em arremesso lateral na ponta esquerda. Mexeu a Ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a Macaca, saiu 20 Fecim, deixou o gramado e entrou 70 Bruno Alves, tá aí pro segundo tempo, viu, Roger?
Gabriel Castro comenta a alteração do Hélio dos Anjos, a Ponte mexendo. A Ponte, nesse final de jogo, né, nos últimos 15, 16 minutos, não fica tanto mais com a posse de bola com o Fecim, e aí tira um jogador que já está cansado também e coloca um atleta com outra característica. O Bruno Alves tem mais velocidade, joga pela beirada de campo também, então não precisa segurar tanto mais a bola. Agora a Ponte quer ser mais objetiva em busca deste segundo gol. Então tira o Fecim, que trabalha mais a bola, e coloca um jogador que tem mais velocidade. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 14 graus de temperatura em Londrina, você ligado no futebol da CBN, a CBN ligada em você. Líder de audiência do Ibope em Campinas. Londrina. Mexeu o leque. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Londrina. Saiu 8 Mandaca. 8 Mandaca para a entrada do 18 Emerson Souza. 18 Emerson Souza no lugar do 8 Mandaca. E saiu GG, camisa 10. 10 GG foi embora e entrou 19 Matheus Lucas. Matheus Lucas, portanto, com a 19 pelos lados do Londrina. Jefferson cobra arremesso lateral, colocou na área, tentou Caprini virar de bicicleta, ela passa à direita do gol. O jogo tá tão fácil, tão vencível para a Ponte, que ela começa a dar uma relaxada no jogo, mesmo com um jogador a mais. E o Londrina vai aproveitando espaços e vai chegando, Gabriel Castro, que absurdo! A Ponte age como se fosse 45 do segundo tempo, sabe? Quando você começa a abdicar do jogo, que você começa a querer gastar o tempo, tá muito cedo para fazer isso, né? Então, ela precisa continuar com essa posse de bola, apesar de ter tirado o Fecim, mas o Elvis ainda é este articulador, este meia da Ponte, segundo a falta consecutiva do Arthur, que já tem cartão amarelo. O Hélio dos Anjos precisa tomar cuidado. Olha a pressão, ó, pelo cartão. Porque existe a pressão dos jogadores do Londrina, então a Ponte precisa querer jogar, porque nos últimos minutos vai ser pressão do Londrina, mesmo com um homem a menos. De acordo com as alterações, o Mandaca não fez uma boa partida, coloca o Emerson Souza, coloca o Matheus Lucas, vai pra cima da Ponte. Caprini pela direita, solta mal essa bola. Leonardo se antecipa mal também, dando a bola de graça para arremesso lateral. Vai para a cobrança João Paulo, camisa número 5. O capitão dos caras, a marca de 30 minutos. Já levanta a frente para Matheus Lucas. Matheus Lucas faz a jogada bonita, chegou a linha de fundo. Corta, colocando para fora o zagueiro. Escanteio pro Londrina na chegada do Fábio Sanches e vem bola na área do goleiro Kaique, aí Léo Tonin. Tinha até pedido ali um tiro de meta que na minha visão foi realmente ali o lado direito, né? Então seria realmente o escanteio a equipe do Londrina, camisa número 5, João Paulo, capitão do time, se prepara pra cobrança. Pô, e não é que tem um tubarãozinho atrás do gol, cara? Esses caras são muito criativos. É um tubarãozinho que fica ali com um baita de um cabeção. Aquilo deve ser de fibra de vidro, pesado. O coitado deve ter uma periculosidade ali, como chama, insalubridade no seu olerite, porque é um tubarão desengonçado, cabeçudo. Tempo passa a bola, rola a CBN, Campinas marca. Você vê que ele tem dificuldade de fazer a sua performance, ele apenas anda, né? Ele não consegue fazer muito oba-oba. 31 minutos, futebol na CBN no cafezão, o placar é esse. Londrina! Depois de muito tempo a Ponte tá batendo Londrina, Londrina 0. Ponte Preta! Ponte Preta 1, Fábio Scheibe. E esta 31ª rodada da Série B marcou o primeiro acesso para a Série A do ano que vem. No meio de semana, após 3 anos, o Cruzeiro sacramentou sua volta para a elite do Brasileirão. A Raposa fez 3-0 no Vasco, na quarta-feira no Mineirão, e voltou à elite do Brasileirão. Futebol Globo CBN. A Ponte prepara uma alteração, é o famoso quem tem medo, hein? Giancarlo preparado para entrar na ala canhota da Ponte, já que o Arthur tá doidinho para ganhar o cartão, hein? Vem aí Giancarlo na Ponte Preta já. E o jogo, Gabi Castro, você comenta, a Ponte tá enfim vencendo fora de casa.
É uma vitória que foi construída no segundo tempo por conta deste um homem a mais, então foi uma Ponte que pressionou, que conseguiu o seu gol. O problema é, nos últimos 5 minutos, o Londrina começa a pressionar a equipe pontepretana, mesmo com um homem a menos, e aí traz este perigo, né? Então é uma Ponte que não tem mais o controle da partida, e aí o técnico Hélio dos Anjos, com medo desta igualdade, faz a sua alteração. É o famoso quem tem medo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Alteração pintada há muito tempo na Ponte. Confirmada agora pelo Léo Tonin. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Saiu amarelado, né? Camisa número 15, Arthur. Arthur deixou o gramado e entrou 26. Jean Carlos tá pra jogo nesse segundo tempo. Domina o time do Londrina no meio de campo, vem com João Paulo. João Paulo de perna da direita vai fazer o turno de bola para o campo de ataque, para o Caprini. Caprini junto com ele tem a marcação pelo lado esquerdo do campo do Jean Carlos, que acabou de entrar. Ele toca de cabeça, ela sobra para Jefferson. Jefferson mete essa bola pelo meio para Caprini, lá vem o Londrina. A bola chegou pelo meio para Emerson Souza. Emerson tentou fazer o passe lateral para o Jean Paulo. Conseguiu fazer. A bola sobrou para Caprini, meteu pela direita para Jefferson, rolou no boca do gol, vai pintar o gol de empate, tira a zaga da Ponte. Agora desce para o contragolpe, o Alisson vem ele, contra a marcação de 2 contrários, não tem ninguém para tocar. É obrigado a servir pela esquerda do Jean Carlos a um chutão. Ela sobra aqui atrás para o Vilar. O que não pode é isso, né? A Ponte tem um jogador a mais. Aceitar essa pressão do Londrina, tem que se fechar a Ponte, mas com sabedoria para apertar o Londrina, já que não agride o Tubarão faz muito tempo, Gabriel Castro. Parece que tá afoita, nervosa em campo neste momento a Ponte, né? O Londrina pressiona e a Ponte fica ali, né? Como se fosse aquele boxeador nas cordas, não consegue sair pro jogo, fica perigoso. Haja emoção nesse finalzinho de jogo, viu, Roger? A Ponte que teve um intervalo bom para treinar, 10 dias de atividades pro técnico Hélio dos Anjos, né? Para poder recuperar a galera, descansar todo mundo. A Ponte que estava voando até então, mas agora deu uma paradinha e está aguardando o Londrina no seu campo defensivo. 34-43. Vai para a cobrança do tiro de meta o goleiro Kaique França. Kaique de perna esquerda, quebra para o campo de ataque. Vamos Ponte com uma a mais. Tenta descer a Ponte Preta. Bruno Alves toca de cabeça. Aberto aqui atrás tem o Leonardi. Leonardi tentou bater na bola, bate em cima do Matheus. Lucas ganha arremesso lateral. A Ponte vai para a cobrança. Jean Carlos que entrou agora no segundo tempo. 35 minutos, marcou o Elton Grimaldi, já o giro, eu vou esse ataque da Ponte Preta, levantar a bola forte para o Luca, bem marcado o Luca, a bola foi desarmada, sobra para a equipe do Londrina, tempo passa, a bola rola, CBN marca. 35, segundo tempo em Londrina, o placar é esse, lá vem Londrina, bola à frente no campo de ataque, Peu, dominou, bateu cruzado, tira a zaga da Ponte, tira Igor Formiga, quase chega o Londrina ao gol de empate, Léo. E era o último homem, precisou tirar mesmo de qualquer forma, a equipe da Ponte dá alguns espaços, a equipe do Londrina consegue chegar, principalmente pelo canto direito, um cruzamento, no lugar certo, na hora certa, ali o Formiga conseguiu tirar como pôde, afastou o perigo, aliviou ali, o que talvez seria o gol de empate da equipe do Londrina, viu, Roger? Confirmando no cafezão, o placar da CBN é esse. Londrina 0, Ponte Preta, Macaca 1, central da bola. E hoje mais cedo o Lanterna Náutico perdeu para o Sampaio Correia em casa por 3-1. Amanhã tem Ituano e Brusque, Bahia e Operário. E na segunda tem CSA e Tombense em Alagoas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN já tem Marco Guarizo, todas as informações do central da bola, encerrando a nossa jornada esportiva. Guilherme Souza que entrou bem, já sai pro jogo, toca a bola para Leonardi, lateralmente abrindo essa bola para a presença do Alisson. Vê lá pela direita tocando o Igor Formiga lateralmente também tocando essa bola para Elvis. A Ponte agora vai trocando passes, Elvis faz bom lançamento para o Alisson, ponta direita, ganhou do Vilar, chegou ali de fundo e depois acabou o campo para ele, Léo Tonin. Acabou, saiu correndo ali o camisa de número 25, mas a experiência, né, talvez ali do zagueirão da equipe do Londrina, o Vilar, conseguiu fazer a proteção, deu campo, né, pro jogador da Macaca, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta anotado. 14 graus a temperatura em Londrina.
Dentro de campo, a temperatura é altíssima. A Ponte vai vencendo, vai se aproximando do G4. A Ponte pisca para o G4. O G4 devolve com um beijinho para a Ponte Preta. E agora vai ser contra o Cruzeiro, hein? Vai ser contra a Raposa, quarta, às 7 da noite em casa, no Moisés Lucarelli, que vai estar com certeza abarrotado. Já com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, que a Ponte Gabriel Castro vai buscar de vez chegar pertinho do G4. E dá para sonhar, né, Roger? Porque fica com 43 pontos, é reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, então com 43, restando 7 rodadas. A gente não fala mais sobre rebaixamento e aí, a 5 pontos do G4, muda. Eu brinquei aqui na última jornada com o Rafael Pio, vai recalculando rota, sabe? Quando você tá no carro, você coloca lá o seu destino, vai recalculando rota. A partir de agora, a gente falava sobre rebaixamento, chegou no número ali que é importante de 43, recalcula a rota e volta novamente o olhar para a parte de cima da tabela de classificação, em caso de vitória hoje contra o Londrina. E a Ponte vai mexendo, saem 2 jogadores em sangue novo aí na equipe de L dos Anjos. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças então pelos lados da Macaquinha. Saiu 25, Alisson com a 25 deixou gramado. Entrou 13, Bernardo, portanto, com a 13. Saiu também o autor do gol até agora da vitória da Ponte, hein? Saiu 10, Luca deixou gramado e entrou 14, Ribamar. Ribamar, será que hoje tem gol do Ribamar? Seria bom demais. E o Lucas saiu 14 gols na Série B, artilheiraço, 20 na temporada. Ô Roger, e aí a torcida do Vasco vê a loucura, né? Se a torcida do Vasco já tá feliz com essa vitória da Ponte, com gol do Ribamar, então... O que era o L dos Anjos com a entrada do Bernardo, hein? O lugar do Alisson, aniversariante que passou em branco, que não vai ter gol no aniversário de o Alisson de 25 anos, hein? Exatamente. Então o que ele faz? Ele tira o Luca e coloca o Ribamar, então o Ribamar fica sendo este centroavante, este homem mais centralizado, e aí ele acaba tirando então o Alisson, que é um jogador de meio campo da Ponte, e coloca o Bernardo como se fosse um ponta. Ele tá preocupado com este lado direito, então ele fixa o Formiga, lateral direito, que tem a sua dificuldade defensivamente, então fixa ali o Formiga como se fosse um zagueiro e dá essa liberdade então para o Bernardo do lado direito para poder atacar como se fosse um ponta. Bruno Alves senta o passe de calcanhar, bate em cima do Jefferson, ganha arremesso lateral na ponta esquerda. Ponte Preta na frente, vencendo o jogo. Marca de 40 minutos. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Segundo o Infobola, o Tristão Garcia apontava a Ponte com 1% de chance de acesso até o início dessa rodada. Eu tô doido pra ver a estatística do Tristão. Vai aumentar a chance da Ponte de acesso com certeza. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca 40 minutos e meio. Etapa final de jogo no norte do Paraná. No Cafezão, o placar é esse. Londrina 0. Ponte Preta. Com gol de Luca, Ponte 1. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, a 28ª rodada tem um jogo isolado neste final de semana. No domingo, às 8 da noite, o São Paulo recebe o Avaí no Morumbi. Os demais jogos da rodada serão realizados na terça e na quarta-feira da próxima semana. Líder de audiência do Ibope, toda a programação esportiva, eu só tenho a agradecer a todos pela audiência, internautas, você que está no bom e velho radinho, no AM, no FM, aos nossos anunciantes e a todos os membros dessa equipe sensacional. Trabalho novo que começou esse ano e já está liderando o Ibope na cidade de Campinas, esse mercado competitivo demais no rádio que é Campinas. 41-25, Londrina vai mexer duplamente, Adilson Batista vai pro tudo ou nada, já as informações, o Léo Tonin, que trouxe há pouco uma estatística de tão boa, eu vou repetir. A Ponte contra os times que estão acima dela no segundo turno, fez 5 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Ou seja, um aproveitamento de 66,5% contra os times do chamado G4 ou G7 e G8. A estatística vai melhorar muito mais porque está ganhando simplesmente do 5º colocado.
o Londrina. E na casa do Londrina, uma vitória espetacular da Ponte. E o Londrina vem para alterações. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou Londrina, hein? 2 jogadores aí com nome compostos, hein? Saiu camisa 2, o Jefferson. 2, Jefferson deixou o gramado e entrou Samuel Santos com a 22. Samuel Santos com a 22. Saiu meia dúzia, o Alan Ruschel. Deixou o gramado e entrou Gabriel Santos. Será que são irmãos? Não sei, vou pesquisar. 21 Gabriel Santos pelos lados lá do Londrina. Qual que é o número do Gabriel Santos? O Gabriel Santos é o 21 e o Samuel Santos é o 22. Que legal, hein? 42. Volta para a equipe da Ponte. A Ponte ataca a esquerda no seu rádio no segundo tempo, como se atacasse no Moisés Lucarelli para o gol do Portão Monumental. Os tombados portões monumentais do Moisés Lucarelli. Lá vem ela, bola levantada, subiu a zaga do Tubarão, tirou, rebote, voltou, Ribamar ajeitou pela ponta esquerda, é para o Bruno Alves, tá na grande área, dominou, permanece a Ponte para o campo de ataque, 43 minutos, serviu pela ponta esquerda o Giancarlo, vai para cima dele na marcação, chegou firme para cima dele Matheus Lucas, ele consegue fazer a soltura de bola para Leonaldi, ponta esquerda, levantou buscando o Ribamar, corta a zaga do Londrina, quase a Ponte na rede, tem que insistir, tem que apertar, tem que chegar a marcação no segundo gol para matar o jogo. Só que tem que ficar atento agora ao contra-golpe. Domina, vem para o contra-ataque Danilo Peu. Foi obrigado a fazer uma falta. Parou o ataque do Londrina. Agora pode ter cartão, time da Ponte, pode ter até expulsão. Vamos ver quem está marcando aí, Leotoninho. Ele marcou uma falta antes, parece. Foi isso que eu notei também. Toque de mão. Mas caso tivesse anotado a falta da Ponte, eu não acho que seria para expulsão não, porque não era um lance claro de gol. Mas o certo é que o jogador do Londrina acabou dominando ali a bola com o braço, ele marcou falta a favor da Ponte. Depois, claro, o jogador teve que derrubar. Olha o vacilo na Macaca, mas eu também não marcaria, eu não colocaria cartão vermelho para esse lance não. Deu sorte a Ponte agora no lance, hein? Teria um cartão e uma falta feia para a equipe do Londrina no campo de ataque. 44, domina no campo de ataque, lá vem Ribamar, atenção, prende a bola em seus pés, será que hoje tem gol do Ribamar? Lá pela ponta esquerda, Giancarlo tá esperando, Ribamar botou direto no gol, Matheus Nogueira fez a defesa tranquila, Léo Toninho. É um cruzamento ali da esquerda, né, para dentro da grande área, um pouco lenta a Ponte, talvez poderia trabalhar um pouco mais a bola, jogou praticamente ali na mão do goleirão, encaixou, ficou com ela, mas tem Macaca pro ataque. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 62% da posse da bola para a equipe da Ponte, 38% para a equipe do Londrina. 6 finalizações para a Ponte, 5 para o Londrina. 4 escanteios a 3 para a equipe da Ponte. 5 impedimentos do ataque da Ponte contra 0 do Londrina. A Ponte fez 15 faltas, o Londrina fez 14. Números do jogo para você que vão traduzindo nesse placar de 1-0. Gol de quem? Se você acertar, eu te dou um prêmio. É claro que é Luca. Luca, sempre ele, o matador. Ele não perdoa, ele marca e vai botando a Ponte pertinho do G4. A Ponte vai chegando a 43 pontos, perto do número mágico que é 45. A Ponte tem que desenhar o 45 e dizer o seguinte: a hora que eu chegar aqui, eu vou sonhar mais pra cima. Tá com 43. 43 já é um número bom. Mas a hora que chegar a 45, tudo se resolve. Aí vai pensar no G4. O próximo adversário é o Cruzeiro em casa. O Leque vai sair para pegar o Vasco da Gama em São Janu. 2 jogadores caídos. Camisa 18, Emerson Souza. E jogador da Ponte Preta, o Leonaldi, é isso? Fábio Sanches caído. Tem cartão amarelo pro capitão João Paulo ou pro Vilar? Ele apontou pros dois. Vilar, né? Camisa 3. Ficou meio nervosinho, jogou a bola no chão ali, recebeu o cartão amarelo. Não estava pendurado. São 17 jogos na história. Agora 7 vitórias da Ponte, 3 empates, 7 vitórias do Tubarão. Que duelo absolutamente igual na história, hein? 7 vitórias para cada lado e 3 empates. Os campineiros marcando agora 22 gols, os paranaenses têm 20.
Um duelo super igual em 17 jogos, vai terminando mais um no retrospecto de Ponte Preta e Londrina, 46-40, ele prometeu até 49, Gabriel Castro agora vai ser muito no fôlego, na transpiração para a Ponte trazer essa importante vitória para Campinas. Porque o Adilson Batista foi pro tudo ou nada, né? Ele tirou seus dois laterais, o Jefferson lateral direito, o Alan Ruschel lateral esquerdo e colocou dois atacantes, né? O Gabriel e o Samuel Santos em busca dessa velocidade, não precisa defender tanto mais, porque 1-0, 2-0 dá na mesma para a equipe do Londrina. Então explora este contra-ataque, faltam aí 2 minutos e deve colocar essa bola na área. 47, Elton Jamal marca comigo, 47-20, vai tentar chegar pela ponta direita, agora Matheus Lucas, a zaga da Ponte coloca para fora, arremesso lateral, Samuel Santos vai para a cobrança, já mete na grande área ou ele vai fazer jogada ensaiada, vamos ver o que vai fazer. Bola colocada na grande área, é isso que ele faz, levantou para Peu, atenção, chegou, disputa aqui pelo setor direito com Gabriel Santos, tentou cruzar, bateu no jogador da Ponte, ganha escanteio. Olha a pressão do Londrina com 47-47 no segundo tempo, Léo Tonin. Desvio, ficou a bola ali, o camisa de número 21 na hora do cruzamento, teve esse desvio, ali o Fábio Sanches pedindo mais atenção, meio que dando aquele sinal de vamos. Canto direito, escanteio para a equipe do Londrina. João Paulo se prepara daqui para lá, gol da direita, atenção, levantou, vai nela, pega, solta, Kaique França. Ele não agarrou, não é característica dele, volta o rebote, o João Paulo coloca na área, mergulha de cabeça, subiu a zaga alvinegra, tirou, rebote voltou para Ribamar, domina, na experiência, Ribamar puxa o contragolpe, dá o corpo pro seu adversário, vai pro chão, o árbitro não quer saber de dar falta, 48-22, é o último ataque do Londrina, a Ponte vai conquistando uma vitória importante depois de muito tempo. Depois de muito tempo sem vencer fora de casa. 6 partidas longe do Moisés Lucarelli, a vitória está voltando para a Ponte. Elvis com muita tranquilidade vira essa bola, entregando pelo setor direito do campo para Igor Formiga, devolve pelo meio de campo para Amaral, Amaral meteu para Ribamar, na ponta direita, vai passar pedindo no comando, solta para ele, setor direito do campo, a Ponte trabalha, atenção Bernardo, vai por lá, ele entrou no segundo tempo, vai para cima, faz a finta, ganhou a parada, vai para a grande área, rolou para trás, é para pintar, Ribamar para fazer o seu, bateu, é gol! Hoje tem gol do Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar! Gol! Da Ponte Preta! Ponte Preta! Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar! Camisa 14! Ele não perdoa! Ribamar! Ribamar marca! Mata o Tubarão em pleno mar do Cafezão! A Ponte mata o Tubarão! Ponte Ribamar na marca de 49 minutos! Recebe uma assistência de Bernardo, que fez uma super jogada pela direita. Ribamar ao seu estilo marca um golaço contra Matheus Nogueira. A Ponte vai de vez por todas, chegando perto do G4. Ponte 2, Londrina 0. O que vale é o detalhe. Conta aí, Léo Tonin. E vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Matheus Nogueira. Jogadaça do Bernardo, jogou pra dentro da grande área ali o Ribamar, com muita inteligência, olhou onde o goleiro tava, bateu colocado, tirando do goleirão. Que momento, Roger Williams, fim de jogo, a Macaca vence, Londrina 0, Ponte Preta 2. Jefferson Moraes mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Londrina 0, Ponte 2. A Ponte mata o Tubarão em pleno mar do Cafezão. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Marco Guarizo. Grande vitória da Ponte Preta, 2-0 para cima do Londrina. Você acompanhou aqui na CBN Campinas, toda a repercussão na nossa programação. A transmissão da CBN vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, uma boa noite. Comemore, torcida Ponte Pretana. Até a próxima.
Ponte Preta, Londrina. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Ainda dá tempo de pais e mães levarem os filhos a um posto de saúde.